Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 02. No mesmo dia, em algum lugar no quartel-general do Exército Imperial em Norden, o frio de Norden naturalmente incita as pessoas a se prepararem obsessivamente para ele. Dito isso, é uma fixação agradável. Uma lareira acesa com seu calor preenchendo o ambiente é um elemento indispensável de um inverno tranquilo em Norden. Bem-vindo a Norden. Ou melhor, bem-vindo de volta. Estamos felizes em recebê-lo, Major von de Gurechaff. Sim, retornar a este campo de batalha traz lembranças. Estou ansioso para servir sob seu comando, General von Rudersdorf. Há algo estranho nos oficiais do Estado-Maior e em suas expressões extremamente sérias enquanto mantém aquela conversa totalmente deslocada. É claro que o Major-General von Rudersdorf e o Major von de Gurechaff simplesmente julgaram que é mais fácil falar pragmaticamente um com o outro. Então se entenderam relativamente rápido. Agora, deixe-me dizer que trabalho maravilhoso você está fazendo desde o início. Ouvir do Coronel von Lergen é uma grande conquista. Sinto-me honrado, senhor. Ah, mas eu não esperava nada menos. Eu sabia que mandar Zetor te trazer para cá era a decisão certa. A relação de cooperação entre esses dois gênios dentro do Estado-Maior é realmente incrível. Para o bem ou para o mal, o único que consegue o que quer com o vice-diretor do corpo de serviço é seu companheiro ou seu chefe. Como Zetor precisou ser persuadida para ser enviada, ela se prepara interiormente para ser explorada até a exaustão pelo vice-diretor de operações. Gostaríamos que você se soltasse aqui também. Farei tudo o que puder, mesmo que não seja muito. Tudo bem. Então vamos ao que interessa. Sim, senhor. Sua unidade tem experiência em conduzir missões de ataque em posições inimigas? Alguns dos nossos principais membros têm alguma experiência na frente do Reno, mas é só isso. Em Dácia realizamos principalmente ataques aéreos, e mesmo assim não foram muitos. Então é mais ou menos como eu temia. Mas você pelo menos entende como isso é feito na teoria, certo? Sim, senhor. Aprendi com a 205ª Companhia na frente do Reno. Tudo bem, então vou ser franco. Quero que pense nisso como uma operação aérea. Major, provavelmente faremos com que sua unidade tome a linha de defesa inimiga. Quer dizer, empurrá-los para trás? Sejam quais forem as suas ordens, eu gostaria de começar imediatamente. É muita gentileza sua, mas imagino que você precise se preparar com cuidado. Gostaria que se concentrasse no treinamento por um tempo. Obrigada. Mas tem certeza de que está tudo bem? Está tudo bem. Vou fazer você trabalhar duro quando chegar a hora. Sim, senhor. Prometo que estaremos prontos de todas as maneiras possíveis. Imagem. O presente no papel. O correspondente especial do Londinium Times, Jeffrey, nos contou sobre uma teoria que ele tinha sobre a 11ª deusa. Em geral, ele achava que a ideia de sua existência tinha alguma verdade. Embora não fosse uma perspectiva muito agradável, ele considerava a possibilidade razoavelmente alta. Hoje eu queria ver se era apenas um boato de campo de batalha ou se tinha alguma base na realidade. Todas as pessoas a quem perguntamos relacionadas à 11ª deusa se recusaram a comentar sobre sua existência. Normalmente a maioria das pessoas negaria ou confirmaria, mas ninguém queria falar sobre isso. As recusas foram tão firmes. É algo de que o exército tem vergonha? Quando fizemos essa pergunta, o general aposentado que até então havia permanecido em silêncio bateu na mesa com força quase o suficiente para quebrá-la. Ele se levantou de um salto, e a careta em seu rosto o fez parecer um ogro. Nós recuamos apesar de tudo. A raiva do general aposentado era terrível. Existe um mundo que pessoas como você não conseguem entender. Vocês não estavam naquele campo de batalha. Ele rosnou, chutando a cadeira para longe, como se até mesmo falar conosco fosse ofensivo. Estranhamente, os outros oficiais aposentados presentes também se levantaram ao mesmo tempo. Era como se todos estivessem comunicando seu acordo unânime por meio do silêncio. Confesso que as coisas ficaram bem estranhas naquele momento. Então isso é verdade. Mas se confiarmos apenas no que vimos pessoalmente para falar sobre a verdade, não aprenderemos nada de novo. É por isso que gostaria de discutir os dados e a teoria que Jeffrey nos trouxe. Jeffrey diz que a primeira vez que a 11ª deusa foi avistada pela comunidade não foi no oeste, mas no norte. Como? Até a grande operação de contra-ataque no norte no final da guerra, a comunidade concentrou seus esforços nas linhas ocidentais. Então, como a comunidade viu a 11ª deusa no norte quando ela deveria estar no oeste? A resposta, de acordo com Jeffrey, é simples. Antes da comunidade entrar oficialmente na guerra, eles enviaram uma unidade expedicionária para a Aliança Antante de Regadonia em absoluto segredo. Sim, a comunidade britânica auxiliou no combate antes de declarar guerra formalmente. As pessoas sempre sussurraram boatos, mas aparentemente é verdade. Temos a documentação para provar. Os arquivos nacionais foram um oponente formidável, mas já concordaram em divulgar os materiais. O que estava acontecendo naquela época? Descobrimos essa verdade enquanto buscávamos uma resposta para essa pergunta. Aparentemente, a comunidade britânica decidiu intervir enquanto a República e o Império estavam em conflito. O Comitê de Defesa Nacional recomendou coletar informações em combate real para entender melhor um futuro inimigo. Em resposta, um exército voluntário, composto principalmente por um pequeno número de unidades de magos, foi enviado para a Regadonia. Para evitar acusações de violação do direito internacional, a força era composta principalmente por oficiais e soldados aposentados que se voluntariaram, independentemente e se reuniram por sua própria iniciativa. Os arquivos ainda se recusam a divulgar os detalhes. Até o momento, o que sabemos, por meio de conversas com os envolvidos, é que um grupo de magos do tamanho de um regimento foi mobilizado. Então, talvez isso tenha algo a ver com o ocorrido. Na época, a comunidade era um país neutro. Mesmo que a crescente escassez de magos ainda não tivesse se tornado um fator importante como aconteceu no meio da guerra, o fato de tantos terem ido embora era surpreendente.
Esse exército de voluntários era grande sob qualquer aspecto. Naturalmente, podemos ver que houve disputas políticas. E aparentemente os voluntários foram brutalmente aniquilados. Essa foi a pior parte. Depois de sofrer a perda de preciosos magos de combate, eles tiveram que enterrar a intervenção clandestina. É aqui que começamos a ver referências à 11ª deusa. Em seu relatório, o comandante do exército de voluntários diz que foi isso que os pegou. Então começamos a nos perguntar, a 11ª deusa é uma pessoa? Ou é algum termo especializado? A opinião de Jeffrey sobre esse ponto é simples. Inferno de suprimentos tem exatamente 11 caracteres, incluindo o espaço. Em outras palavras, era uma forma eufemística de reclamar da gestão da liderança em uma situação em que um comentário mais aberto não teria sido tolerado. Isso definitivamente seria motivo de vergonha para o exército, certo? Por outro lado, motim em massa também funcionaria. De qualquer forma, eles devem querer esconder algum tipo de falha organizacional. Em suma, Jeffrey postula que a 11ª deusa não era uma pessoa, mas um fenômeno. Sinceramente, simplesmente não posso concordar. Eu estava incorporado na frente ocidental e, pelo que me lembro, os suprimentos estavam chegando tão bem quanto era de se esperar. E a disciplina parecia ótima, pelo que pude ver. Claro, sou apenas um repórter, mas já estou nisso há muito tempo, então devo conseguir perceber. Mais do que tudo, houve um número anormal de baixas na frente ocidental. Não pode-se dizer que o anormal se tornou a norma. Era como se houvesse outra dimensão lá fora. Não seria surpreendente descobrir que um demônio estava em fúria. E assim nosso debate não levou a lugar nenhum. Bem, o Londinium Times funciona como uma espécie de cão de guarda vigiando o governo. A WTN é especializada em oferecer notícias do exterior, então talvez tenhamos pontos de vista diferentes. De qualquer forma, gostaria que continuássemos investigando isso. Por fim, gostaria também de dizer o quanto sou abençoado por ter uma esposa tão compreensiva. Bem, até a semana que vem. Asterisco Andrew, correspondente especial da WTN. Imagem. 16 de novembro, ano unificado de 1924, comando do Grupo do Exército do Norte, sala de reuniões do Estado-Maior. Não sei de que época ele era, mas um grande homem certa vez nos alertou. A vitória é como uma droga. O triunfo militar traz glória radiante e uma embriaguez esplêndida a uma nação. Por essa razão, quando as pessoas se embriagam com a vitória, pensam apenas em obter mais. Logo, ninguém mais pode perguntar para que serve a vitória. O romantismo militar tem um efeito violento sobre os países. É por isso que ninguém gosta de soldados pragmáticos. Eles têm sorte de escapar impunes de serem chamados de covardes. Portanto, acredito que evitar perdas e manter as baixas no mínimo é desejável. Desenhado no mapa, o exército imperial recua. Montando uma perseguição previsível, naturalmente está o exército inimigo. É uma proposta de retirada para não sobrecarregar as linhas de suprimentos. Se um oficial comum sugerisse esse plano, teria que estar preparado para uma sequência imediata de nomes piores que covardes. E a sala de reuniões congelou por um instante. Sem saber quando o coronel-general von Vragel poderia explodir em seu assento à cabeceira da mesa, o tenente-general e chefe do Estado-Maior von Scrase ficou interiormente irritado, mas, ao mesmo tempo, a atmosfera estava tão tensa que ele teve vontade de enterrar a cabeça nas mãos. Ao mover as linhas para trás, acredito que podemos diminuir o peso inevitável da distância na logística, bem como simplificar os planos para uma ofensiva de primavera. Mas Tânia, que havia ignorado propositalmente a atmosfera e expressado seus pensamentos sobre o assunto, senta-se silenciosamente. Agindo como se tivesse terminado seu relatório, seu rosto impassível, com a máscara nó, está ilegível, enquanto ela ignora completamente os olhares dos funcionários. Na verdade, por mais tempestuosa que esteja a sala de reuniões do Grupo de Exércitos do Norte, simplesmente não consigo ver isso como algo que tenha a ver com Tânia. Seu batalhão cumpriu sua missão e já retornou à sua guarnição por enquanto. Ela só está presente porque o Major-General von Rudersdorf ordenou que ela comparecesse, já que tinha tempo. No fim das contas, Tânia faz parte do Exército Central, servindo diretamente sob o Estado-Maior. Então ela não tem lugar na cadeia de comando do Grupo de Exércitos do Norte. E é exatamente por isso que ela propôs, como um conselho, que eles usassem esse tempo para encurtar e consolidar suas linhas. Sério, eu não queria interferir tanto no começo. Rudersdorf estava lá da divisão de operações do Estado-Maior. Imaginei que ser insistente fosse o trabalho dele. O Major-General do Estado-Maior servindo como chefe de seção tem muito mais influência do que a patente indica, então pensei em ouvi-lo educadamente falar. Mas então, antes da reunião, ele declarou que gostaria de ouvir as opiniões dos oficiais de campo, e vários comandantes de brigada foram selecionados para comentar. Talvez os relatórios deles não os satisfizessem? Mesmo que fosse mais fácil contar até a patente dela a partir da base, a bola havia sido passada para ela. Nesse caso, achei que provavelmente deveria mostrar a esses idiotas hesitantes, incapazes de fazer um comentário direto, como se faz. Os únicos que não dão opinião nas reuniões são os ineptos ou os idiotas preocupados demais com o que os outros pensam. Dito isso, também há momentos em que alguém precisa se levantar e suportar o peso da frustração reprimida da maioria silenciosa. O fato de alguém ter que ser forçado a assumir esse papel, que lembra o navio que atrai o fogo do resto da frota, é um problema que sem dúvida atormentará todas as organizações para sempre. E se o chefe do grupo enviado da central vai ficar de boca fechada, então o papel de bode expiatório cabe a mim, outra pessoa que vem da central com conquistas em campo. Além disso, é irritante, mas é verdade. Em primeiro lugar, repeli um ataque do tamanho de um regimento. É um feito sólido que ninguém pode negar. Além disso, minhas consideráveis realizações na Dácia como especialista em ataques móveis devem dar algum peso ao meu comentário. Meu batalhão fez o melhor que pôde. Eles são um verdadeiro bando de loucos por guerra, mas deram tudo de si. Fizemos um regimento recuar e abatemos seus bombardeiros.
podemos nos orgulhar do duro golpe que desferimos no inimigo. A proposta do Major von Degorechaf é bem inovadora. Qual é a opinião do grupo de exércitos do norte sobre a logística envolvida? Muito novo, ele tem a pele mais grossa do que eu pensava. Mas suponho que a central não possa dizer abertamente que as linhas de suprimentos estão perigosamente sobrecarregadas. Nossos antecessores, agora demitidos, sonhando em romper o cerco, mobilizaram o grande exército com equipamentos apropriados para lutar no norte, apenas para que eles se deslocassem às pressas para a frente do Reno. Não é só o general von Rudersdorf, ninguém poderia perguntar de quem era a culpa pelas linhas de suprimentos desorganizadas, porque a culpa recaía sobre os erros de seus antecessores. Por outro lado, se fosse simplesmente uma falha organizacional, o problema não deveria exigir que a central tratasse com tanta delicadeza. A questão em questão é que o Império está em pânico, e o inimigo está se aproveitando disso. O inverno já está chegando, e em parte porque o grupo de exércitos do norte do Exército Imperial está sem os suprimentos necessários para suportar o frio de Norden. Os movimentos do Império estão se tornando severamente limitados. A Aliança Antante, é claro, está em seu território, então seus comandos estão dominando e constantemente conduzindo ataques de guerrilha às bases de suprimentos do Império. A segurança em pequenos depósitos já está em ruínas e cada vez mais difícil de manter, mas os soldados ainda precisam de pão se quiserem marchar sobre a base logística inimiga. Se fosse uma desvantagem tática que precisássemos consertar, os comandantes ainda teriam espaço para trabalhar, ou se simplesmente lutar arduamente pudesse resolver as coisas. Mas os suprimentos em um depósito incendiado não podem ser recuperados. A conclusão a que cheguei é simples. Não está claro se o exército imperial tem suprimentos suficientes para sobreviver ao inverno. Os suprimentos existem, mas precisam ser gerenciados com cuidado. E esse tempo poderia ser usado para reorganizar as linhas. Então foi por isso que ele sugeriu que eu fizesse preparativos cuidadosos antes do ataque aéreo ao inimigo. Se você quiser ganhar tempo com ataques de assédio, 8 operações aéreas são uma opção eficaz. Mas Tânia, não é muito bem informada quando se trata da psique humana média. É claro que ela abordaria isso da perspectiva do ataque aéreo de sua própria unidade na ofensiva de primavera. Mas é por isso que se estou aqui, tenho que soar o alarme sobre o perigo em relação aos nossos preparativos de suprimentos de inverno. E declarar que almejar um fim rápido para a guerra é um risco muito grande. O general Jacob von Schreyse mal consegue conter a raiva enquanto analisa minuciosamente o plano como chefe do Estado-Maior do Grupo de Exércitos do Norte. Ao mesmo tempo, a parte dele que permanece calma e racional grita em sua mente o quão ruim isso é. Na verdade, esta proposta é apenas isso e nada mais. Em outras palavras, é simplesmente uma opção possível. O general von Schreyse é um veterano que galgou posições na meritocracia do exército imperial. Ele percebe que, apesar da retirada de sua principal força, o grande exército, e da inferioridade numérica local de seus magos, o Império ainda tem uma clara vantagem sobre a Aliança da Antante. Certamente, ele entende que a queima de bases que abasteciam as linhas de frente, incluindo pequenos depósitos, era um problema para ele. Ele está aliviado porque, depois que eles derramaram um pouco de sangue de mago inimigo, os ataques devem parar. Mas, ao mesmo tempo, ele está igualmente preocupado com os problemas de abastecimento nas linhas de frente. Não é como se ele já não estivesse ciente dos problemas. Mas ter isso apontado presunçosamente pelo Major von Degorechaf, enviado da Central, é outra questão. Major von Degorechaf gostaria de confirmar uma coisa. Depois de um momento, um oficial de logística fala. O senhor está nos imaginando entrincheirados e depois esperando o inverno passar? Sim, ela responde calmamente. Seu tom é bastante prático. No momento não podemos manter as linhas de suprimentos. Não temos obrigação de agradar o inimigo desperdiçando material e homens em uma ofensiva inútil. Schreyse olhou para os funcionários da logística e das operações. Como esperado, a logística resistia à vontade de gritar com ela, com evidente desagrado e expressões que pareciam indicar que não estavam acreditando em seu plano. Afinal, até o soldado mais humilde sabia que não havia suprimentos suficientes. Você nem precisava de autorização de segurança para perceber isso. Não que a equipe de logística fosse extraordinariamente habilidosa, mas era capaz de lidar com suprimentos com bom senso. Eles entendiam muito bem que não tinham material suficiente. Também sabiam que mesmo que o caos se devesse a um erro da central, os responsáveis pelo erro já haviam sido dispensados. A insatisfação contínua deles significava que a aparência de Degorechaf estava afetando seu julgamento. Ninguém queria ser o tipo de adulto que ataca uma criança pequena. Se Rudersdorf sabia disso e estava pedindo para Tânia se manifestar por esse motivo, ele era um sujeito bastante astuto. Mas embora a equipe de operações se contivesse, suas máscaras começavam a rachar, revelando os limites de sua tolerância. Isso não surpreenderia ninguém, mas seu propósito era diferente do da logística. Todos os dias, os outros grupos de exércitos pressionavam, perguntando por quanto tempo mais eles iriam prolongar o conflito. Afinal, Dácia, com aproximadamente o mesmo número de tropas alocadas no teatro de operações, havia caído em 6 semanas. As críticas ao grupo de exércitos do norte, que ainda lutava lá em cima, ficavam mais agudas a cada dia. Major von Degorechaf, se fizéssemos isso, estaríamos perdendo tempo. Havia todo tipo de expressão ao redor da mesa, mas, no geral, todos estavam esperando para ver o que aconteceria. A equipe de operações, em especial, estava olhando para Schreyse para entender a intenção do chefe. Schreyse assentiu e insistiu. Em breve será um novo ano. Não queremos uma guerra longa. E não queremos esgotar os suprimentos, nem podemos continuar prendendo tropas aqui.
As operações continuaram, revelando detalhes internos das dificuldades das forças do Norte. O comandante Rageno, do Grupo de Exércitos do Norte, expressou sua concordância com um aceno de cabeça, e Scrazy sentiu um pouco da tensão se dissipar. Aparentemente, o desejo de pôr um fim rápido à guerra não era apenas o desejo das operações, mas também uma visão compartilhada pelo alto comando. Isso deve ter significado que as forças do Norte concordaram que o tempo era a principal preocupação, pelo menos. E foi por isso que ele encarou Rudersdorf, ouvindo descaradamente e alegremente o debate com um sorriso estampado no rosto. Ele queria descobrir o que o homem realmente queria. O inimigo enfrenta as mesmas condições. As operações levantaram suas objeções quase em pânico, mas a resposta dela foi fria e calma. Degorechaf, completamente imperturbável por todos os olhares sobre ela, apresentou um contra-argumento impassível. Em vez de desperdiçar nossos recursos em território inimigo, deveríamos esperar por uma oportunidade de resolvê-lo com um ataque decisivo. A logística não aguenta. Sua sugestão foi feita levando em conta as circunstâncias. É claro, era por isso que ela propunha reduzir as linhas. Mas ela não chegará a essa solução tateando no escuro. Sua atitude demonstrava que acreditava plenamente que era a única opção. Ela não conseguia sequer dar ouvidos às sugestões dos oficiais de operações, que queriam escapar dessa fase da guerra, encerrando-a rapidamente. Não, a expressão em seu rosto delicado dizia que ela achava o plano deles estúpido. No minuto em que você sair, você já terá ido o mais longe que pode. Pressionando levemente a têmpora direita, Scrazy olhou feio para a equipe de logística. Eles haviam garantido que os suprimentos cobririam uma ofensiva curta. O problema era que a garantia era de disponibilidade e ponto final. Ninguém lhe apresentará um plano infalível para entregar esses suprimentos às unidades que avançariam na linha de frente. Podemos cobrir uma ofensiva curta sem problemas. Já garantimos quase todos os suprimentos necessários para a frente. Ao perceberem seu olhar, os oficiais de logística mencionaram que tinham munição padrão suficiente para 2 batalhas e rações para 3 semanas. Eles tinham níveis básicos de combustível de aviação e de uso geral. Seus números indicavam que o grupo de exércitos poderia lutar por 3 semanas. 3 semanas. Agora que a frente norte havia sido reorganizada e as unidades se preparavam para uma ofensiva, se lançassem um grande ataque, poderiam concluí-lo dentro desse prazo. As forças de reserva inimigas já estavam esgotadas, então se pudessem cuidar do resto na frente com uma grande ofensiva. Mas Degorechaf respondeu sem sequer franzir a testa diante dos relatos. Sou contra. O inimigo está oferecendo forte resistência. Realmente não acho que conseguiremos romper em tão pouco tempo. Ela rejeitou categoricamente a ideia, como se a considerasse simplesmente irracional. Assim que as tropas estiverem a mais de 20 quilômetros do VLT, seremos forçados a manter as linhas de suprimentos com apenas mão de obra. Um avanço constante no inverno está praticamente fora de questão. Ela soltou um suspiro penetrante. Alguns policiais estremeceram, mas Scrazy se manteve firme mesmo diante das críticas mordazes. Ele tinha certeza de que a limpeza dos remanescentes inimigos levaria no máximo 1 semana. Mesmo na pior das hipóteses, ele não acreditava que o inimigo conseguiria resistir a uma grande ofensiva por 3 semanas. O único elemento preocupante, os comandos de magos inimigos, haviam sido praticamente neutralizados. Ironicamente, quem havia desempenhado um papel fundamental em sua eliminação era aquele que discordava teimosamente dele, o Major von Degorechaf. Até mesmo a situação logística poderia ser melhorada se engenheiros de campo realizassem a manutenção das estradas e instalassem mais VLTS. Francamente, a firme objeção dos oficiais da central era apenas um incômodo naquele momento. Se ele conseguisse encontrar uma maneira de se livrar deles, continuaria resistindo. Você tem razão, mas o inimigo está exausto demais para lutar. Foi você quem conquistou a vitória apesar de estar em desvantagem numérica de 2-1. Acha mesmo que precisa ter tanto medo da Aliança Antante? Afinal, em termos de baixas entre magos, o exército inimigo já havia excedido seus limites há muito tempo, mesmo que as outras potências estivessem intervindo em certa medida. Quando um batalhão imperial de magos recém-formado conseguia expulsar um regimento inteiro da Aliança Antante, isso dizia algo sobre o estado dos negócios do oponente. A principal linha de defesa inimiga realizava apenas ataques esporádicos. Capturar toda a aliança da Antante era apenas uma questão de tempo. Alguns agentes de inteligência tentaram persuadir Tânia. Estamos vencendo graças à força e à qualidade das nossas tropas. Devemos agir agora, em vez de gastar nossos suprimentos limitados sem fazer nada. As informações coletadas dos prisioneiros inimigos indicavam que seus oponentes estavam carentes não apenas de armas e munições, mas também de comida. A inteligência já havia concluído que o exército inimigo havia perdido a capacidade de lutar como um todo coeso. Em vez de acampar do outro lado da rua, o grupo de exércitos do norte queria encerrar o conflito de forma decisiva antes do inverno chegar, mas, por causa da teimosia de um major, o debate se prolongou. Que enorme perda de tempo. Scrazy não poderia ser a única a pensar que ele a teria expulsado imediatamente se ela não fosse uma representante da visão do exército central. Sério? Pessoalmente, só me lembro de 2 batalhões exaustos pelos esforços dos nossos companheiros e um grupo sem apoio, do tamanho de uma companhia reforçada. A persuasão da inteligência só lhes rendeu uma resposta que arruinou seus planos. Se ela não tivesse conquistado nada, poderiam expulsá-la por ser claramente uma pirralha que não sabia nada sobre o campo de batalha. Sob a aparência digna de Scrazy, ele rangia os dentes. Suas conquistas eram extraordinárias.
Era sempre assim. O grupo de exército central pressionava constantemente os grupos de exércitos regionais com ordens inadequadas às suas circunstâncias reais. Mas Rudersdorf, aluno do terceiro ano de Scrase na escola de guerra, sussurrava em seu ouvido como era inútil recusar-se a cooperar com o grupo central. A questão delicada era que o oficial superior de Scrase, comandante do grupo de exércitos do norte, coronel-general von Vragel, estava muito irritado. Embora já estivesse envelhecendo, o veterano que há muito tempo defendia o norte estava furioso porque a aliança da Entente estava tentando atropelar seu lar, sua pátria, mas também lançava maldições ao Estado-Maior em igual medida por seus repetidos erros. Assim, sempre que Scrase pensava em seu chefe, que tanto desejava esmagar essa ameaça com as próprias mãos, sentia-se deprimido. Isso não muda o fato de que você derrotou um inimigo em maior número. Você massacrou um grupo com o dobro do seu tamanho. As únicas mortes confirmadas foram inferiores ao valor da companhia. Foi menos uma questão de derrotá-los do que de expulsá-los com dificuldade. Os membros da equipe mágica franziram a testa enquanto Degorechaf enfatizava indiretamente que seu batalhão havia repelido o inimigo. Depois disso, o grupo de exércitos do norte perseguiu e praticamente não obteve sucesso. Eles estavam a ponto de contabilizar qualquer ferimento, mesmo que leve, como morte confirmada, enquanto o exército central estava subnotificando. Eles haviam recebido uma concessão. Ele sabia que estavam recebendo algum tipo de compensação por sua reputação. Eles foram listados como tendo derrubado um batalhão, mas a maior parte pertencia às tropas do exército central. Poucas pessoas sabiam das negociações de bastidores. Por isso, enquanto a maioria dos presentes parecia perplexa, Scrase lançou um olhar furioso para os magos da equipe. Vocês devem uma a eles, então calem a boca dela. O trabalho de um oficial de Estado-Maior é elaborar um plano concreto para concretizar as intenções dos oficiais superiores. Então, ele tentou persuadir Degorechaf novamente. Por favor, entenda os desejos dos seus superiores e relaxe. Você pode dizer isso, mas em nossa batalha juntos, a verdade é que você conquistou o máximo com sua luta feroz. Sua luta dedicada não havia mudado o curso da guerra? Você diz que era apenas uma companhia, mas essa companhia era o núcleo da única unidade de comando de magos do inimigo. Isso é o mesmo que destruir o pilar de sustentação de todo o regimento. Ela não os havia derrotado admiravelmente? Major von Degorechaf, agradeço sua prudência, mas acho que você e seu batalhão seriam capazes de proteger as linhas de suprimentos. Se alguém poderia fazer isso, certamente o do 103º Batalhão de Magos Aéreos poderia. Ele insinuou indiretamente que as contribuições dela e de seu batalhão eram muito respeitadas. Mesmo que eu ignore seus argumentos cautelosos, não estou deixando de apreciar o do 103º Batalhão de Magos Aéreos. Um oficial de campo de alta patente, usando a trança de Estado-Maior, estava, estranhamente, bajulando alguém que ainda era apenas um major, embora usasse o distintivo de Estado-Maior. Trabalhe comigo aqui, por favor. Ele encarou a Major von Degorechaf com o mesmo desejo silencioso de todos os outros, tomando cuidado para que ela não suspeitasse da pressão que ele tentava exercer sobre ela. Ela pediu permissão para falar, como se nada estivesse fora do comum, e se levantou casualmente. Eu nem sei o que dizer em resposta a um elogio tão imerecido. Ela entendeu? Sim, foi justamente quando todos estavam suspirando aliviados e a atmosfera tensa começou a relaxar que, mas até onde sei, as unidades de comando do exército da Aliança Entente são uma mistura de infantaria e magos. Então não acho que derrubar uma única companhia prejudicará muito suas atividades. O que você quer dizer, Major von Degorechaf? Senhor, é verdade que em escaramuças locais meu batalhão saiu vitorioso, mas esse grupo era o mesmo que nossas tropas lutaram arduamente para exaurir e isolar. Expulsamos um inimigo enfraquecido por batalhas consecutivas, então dificilmente se pode dizer que meu batalhão sofreu o impacto do ataque deles. Você não consegue nem afugentar um inimigo enfraquecido, ela pareceu dizer com um toque de maldade. Provavelmente não de propósito. Você é muito humilde, não é? Murmurou um dos oficiais da equipe, curvando os cantos da boca em um sorriso que mais parecia um sorriso de escárnio. Normalmente, eles a repreenderiam. Era o que todos pensavam, mas todos hesitaram. Repreendê-la por quê? Perturbar a harmonia do grupo de oficiais? Mas tudo o que ela fizera fora expressar sua opinião sobre uma situação militar. Silenciá-la seria contra as tradições dos oficiais de Estado-Maior das quais o Império, o Reich, tanto se orgulhava. Quem quebrou o silêncio naquela atmosfera constrangedora foi a mesma pessoa que criou o clima tenso. Não, coronel. Estou apenas respondendo com base nos fatos. O Major von Degorechaf lançou um olhar furioso para os oficiais de alta patente. Bem, era de etiqueta olhar um superior nos olhos ao se dirigir a eles. Mas quando um mago que estava imerso em fumaça de arma e sangue no campo de batalha até recentemente começou a encará-lo, a história era diferente. Alguns oficiais mágicos imprudentes, sem dúvida inconscientemente, pegaram seus orbes computacionais. Já chega disso. Mais um pouco já é demais, decidiu Scrase, interrompendo-o. Encarando seu subordinado com o olhar, continuou como mediador entre os dois. Entendemos a opinião da Major von Degorechaf agora. E vale a pena ouvir seus temores, em parte, mas nosso assunto urgente agora é pôr fim rápido à guerra. Eles já tinham deixado tagarelar tanto. Eles entendiam tão bem a posição do exército central que os deixavam enojados. Honestamente, isso o incomodava mais do que qualquer coisa no mundo, mas ele conseguia entender o que ela queria dizer. Para uma mera major protestar com tanta teimosia em uma sala cheia de oficiais superiores, ela devia estar sob ordens severas. Scrase nunca vira um major com uma cabeça tão grande sem fazer pouco dele. Então o pequeno mensageiro precisa se acalmar. Ele lançou-lhe um olhar resoluto. É meu dever opor-me firmemente. O objetivo de reduzir a carga de cada grupo regional de exércitos pode sair pela culatra e resultar em um fardo maior. Mas, surpreendentemente, isso não teve efeito algum sobre ela.
Sem hesitar nem um pouco, ela, uma mera comandante de batalhão, deu sua opinião à equipe com naturalidade e até teve a audácia de discordar deles. Mesmo com o poder sagrado e inviolável do Estado-Maior a apoiá-la, ela estava se aproximando de um desafio indesculpável à autoridade. Uma cabeça só podia inchar até certo ponto. Há um limite para o que pode ser tolerado, mesmo para os detentores do distintivo de assalto Asas de Prata. Embora quisesse gritar com ela e repreendê-la, conteve a fúria e disse: "Nossa intenção é aliviar a carga sobre as tropas. Major, por favor, abstenha-se de comentários precipitados." A Major, embora ainda relativamente nova, estava facilmente cruzando uma linha que todos os formandos da escola de guerra deveriam estar cientes. Ela estava protestando demais. Se não estivessem em uma zona de guerra, certamente não seria permitido. Esse tipo de comportamento só poderia escapar à repreensão em um campo de batalha. Era praticamente um ultraje, não é mesmo? Indignados, os oficiais voltaram sua raiva contra ela com olhares furiosos. Mas mesmo sob tamanha censura silenciosa, de Gurechaf tomou uma atitude ousada. Ela ergueu a xícara de café que lhe serviram para a reunião de equipe, olhou para o leite e o açúcar sobre a mesa e murmurou: "No oeste, nossas tropas estão bebendo água suja, morrendo de fome e sofrendo na lama. O norte é tão abençoado." Para os policiais que a observavam, atentos a cada palavra, o sorriso em seus lábios era ao mesmo tempo ofensivo e profundamente significativo. Ao mesmo tempo, ela observava a sala com uma expressão que parecia perguntar o que exatamente todos eles estavam tentando dizer, sentados naquele confortável escritório. Seu rosto falava por si. "Naturalmente não acho que isso afete o quanto você se importa com as tropas." Esse comentário foi a gota d'água para as Crazy. O Exército Central estava sempre fazendo exigências irracionais aos grupos regionais de exércitos. Ele não aguentava mais essa interferência. Sem perceber, ele chutou a cadeira para longe e se levantou. Não quis mais ouvir a conversa dela. "Major, se vai falar assim, então volte para o oeste. Não precisamos de covardes no norte." É essa a vontade do grupo de exércitos do norte? Chega! Ele percebeu que estava gritando com um policial. Sentiu vontade de expulsá-la. A maioria dos outros na sala, momentaneamente silenciosa, conteve a língua, mas sentiam o mesmo. Então, com uma calma desprezível, de Gurechaf fez uma saudação esplêndida. "Então, se me dão licença." Com isso, ela se endireitou suavemente e fez uma reverência. Eles mal podiam acreditar, mas ela se aproximou da porta com movimentos fluidos e saiu da sala. Ninguém tentou impedi-la. Imagem sede de Norden. Escritório do Major-Geral von Rudersdorf. Foi depois que a Major von de Gurechaf educadamente jogou o desafio e saiu da reunião sem ter como extravasar sua raiva. Ao ouvir que ela havia pedido para vê-lo com a máxima urgência, o Major-General von Rudersdorf assentiu. Exatamente como eu pensava. Ela nunca decepcionava, então ele gostava dela. Foi isso que ela teve que fazer. "Eu sei o que você vai dizer." É por isso que ele implicitamente declarou que iriam direto ao ponto. Acabariam com as formalidades vazias e diriam logo: "Senhor, francamente, considerando a situação em que nos encontramos, uma ofensiva é imprudente. Por que não a impede?" "Major, quero que você me diga o que realmente pensa." Ela levanta essas objeções indiretas. Sim, era divertido vê-la manter a compostura e expressar sua opinião com toda a etiqueta correta, apesar da raiva fervilhando em seus olhos. Mas ele não queria ouvir pensamentos diplomáticos e estereotipados. "Respeitosamente, senhor, sou um oficial de Estado-Maior. Não creio que esteja em posição de dizer mais nada." "Entendo. Você é muito fácil de entender. Fale à vontade." "Obrigado, senhor." Ele insistiu para que ela falasse o que pensava, mas aceitou sua resposta educada, porém ríspida. Então a crítica dela é tão intensa que seria imperdoável que um oficial de Estado-Maior a expressasse? Essa é uma maneira interessante de transmitir seu ponto de vista. Embora ela não tenha dito exatamente o que estava pensando, ela transmitiu seus pensamentos com um único comentário indireto. "Então é por isso que Zetor tem tanta consideração por você, Major." "Esplêndido. Agora vamos ao que interessa." Zetor ficaria encantado. "Entendo. O trabalho corre bem com uma maga que tem estratégia em mente e também é uma comandante de batalhão excepcional. O que você pensaria dessa ofensiva se a considerasse uma distração, Major? Seria um ataque de apoio quase perfeitamente sincronizado." Mas você quer dizer como uma isca, assumindo outro ataque principal? Ela tem uma cabeça decente. É rápida e, mais importante, tem a inteligência necessária para articular o que estou tentando dizer com o que ela já sabe. Ela é um dos raros talentos que possui a compostura firme de um oficial de Estado-Maior e a coragem de um comandante. Avalie os efeitos que terá nas diversas frentes. No mínimo, a República e seus países apoiadores ficarão de olho na troca de tropas em Norden, mas conseguir distraí-los dos preparativos ofensivos não nos traz um benefício muito grande. Então, existe uma operação real em Norden? Não, as linhas de suprimentos não poderiam. A maneira como ela se perdia em pensamentos, como se tivesse esquecido a raiva de um momento atrás, demonstrava a sensibilidade calma que era uma qualidade muito desejada em oficiais de Estado-Maior. Poucas pessoas conseguiam pensar sob comando sob o olhar frio de terceiros, e era por isso que aqueles poucos indivíduos excepcionais eram sempre bem-vindos no exército imperial. E se tudo correr bem, poderemos até mesmo prender os reforços inimigos. Com todo o respeito, senhor, não vejo como lançar uma ofensiva com o objetivo de prender reforços inimigos ajudaria a outras frentes. Não creio que as forças envolvidas nesta frente enviariam reforços suficientes para afetar a frente do Reno, o que significa que a ofensiva deveria ser uma finta com algum objetivo estratégico em Norden. Quando ele lhe disse para descobrir o significado da ofensiva do grupo de exércitos do norte, a qual se opunham, ela chegou calmamente à ideia de uma finta em Norden. Impressionante, pensou Rudersdorf, elevando interiormente sua opinião sobre ela. Continue. Para ser franco, você está pensando em ocupar território atrás das linhas inimigas?
Recebi ordens de me preparar para um ataque aéreo, então precisaríamos de algum tipo de distração e então... Na retaguarda? É a retaguarda? Mas uma conversa é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que Rudersdor lê nas entrelinhas Tânia também. Ela pensa que já viu e ouviu algo assim antes, e finalmente consegue resgatar a lembrança dos recantos mais profundos de sua mente. O que foi, Major? Deixando a pergunta de Rudersdor passar pelos limites de sua consciência, Tânia reúne os fragmentos da memória que ela aprendeu, aprisionando forças inimigas nas linhas de frente. Uma finta. Um ataque pela retaguarda. Lembre-se, sei que já ouvi algo assim em algum lugar, e era o tipo de notícia que eu realmente gosto de ouvir. Onde? Onde eu ouvi isso? Não, eu poderia ter ouvido ou lido, mas sei que já me deparei com isso antes. Atrás. Linhas de suprimento? Sim, o suprimento deles. Cortando? Conforme as peças se encaixam, ela resmunga sem perceber. Ela ignora até mesmo a maneira como o rosto de Rudersdor se enrijece em choque enquanto ela fala e concentra seus pensamentos. As costas, sim. Algo por trás. Foi. Certo, um chute delicioso por trás. De repente, uma palavra aparece em sua mente. Inchão? Sim, Inchão. É isso. Aquele chute no traseiro comunista imensamente prazeroso. MacArthur realizou um milagre com seu escasso talento. A Batalha de Inchon. Eles fizeram um cerco em larga escala e isolaram o inimigo por trás. Foi um ataque decisivo que causou o colapso do exército norte-coreano. Uma grande reviravolta nos anais da história mundial, onde o capitalismo derrotou o maligno comunismo. Senhor, se as principais forças inimigas estão concentradas ao longo das linhas de frente, então uma operação terrestre na retaguarda não seria uma maneira de acabar com isso? Parece que ela acabou de se lembrar da existência de Rudersdor, mas sua pergunta repentina e seu tom calmo parecem contrários à sua confiança transbordante. Pensando na Batalha de Inchon, ela percebe que a estratégia revigorante e admirável de chutar traseiros comunistas idiotas pelas costas poderia ser empregada contra inimigos que não fossem comunistas. Afinal, é uma maneira de cercar completamente o inimigo e organizar sua própria logística. Se há algo de errado com o plano, é que ele exige controle absoluto do mar e ausência da força principal inimiga. Uma operação anfíbia em larga escala na retaguarda, seguida de um cerco para cortar a cadeia de suprimentos. Então, a ofensiva seria uma distração para a operação de desembarque? Para Tânia, tudo o que ela fez foi redescobrir fatos históricos, e é por isso que ela esqueceu que neste mundo, isso é apenas um conceito, ainda não se tornou história. Então Rudersdor sentiu um choque insondável quando Degorechaf mencionou isso com tanta calma e indiferença, como se já fosse uma conclusão precipitada. Mas Tânia não percebeu isso. Afinal, do ponto de vista de Rudersdor, o desembarque anfíbio era um plano secreto que ele mencionara apenas a alguns poucos selecionados. E agora um oficial de Estado-Maior na extremidade inferior das patentes intermediárias o sugeria como se fosse uma resposta simples. Ele conteve os músculos do rosto com pura força de vontade. Ainda se perguntando de onde ela tirara aquela ideia, perguntou cautelosamente. Você ouviu isso do general von Zetor? Não sei se entendi o que o senhor quer dizer, mas Degorechaf respondeu com uma expressão confusa. Não era como se Rudersdor conseguisse ler todas as emoções e pensamentos de seus subordinados, mas pela sua experiência, julgou que se tratava de uma reação genuína e imediatamente percebeu seu mal-entendido. O oficial à sua frente não ouvirá isso de Zetor. Então, poderia ser? Não, ele pensou. Mas a pergunta surgiu dentro dele. Será que ela teve a ideia de fazer uma operação de desembarque em larga escala na retaguarda sozinha? Você mesmo inventou isso? Sim, senhor. Considerando a nossa situação, achei que seria uma opção eficaz. Acho que devo dizer que é uma ideia muito interessante. Ela confirmou prontamente. Rudersdor teve que se esforçar para esconder suas emoções. Enquanto se esforçava para manter a fachada, ficou surpreso com a ideia dela, mas ao mesmo tempo, agora conseguia entender como ela conseguirá apresentar um argumento estratégico convincente sobre transporte, mesmo na academia. Então foi por isso que ele entendeu. Dá para ver até aí? Ele ficou pasmo. De qualquer forma, ela era uma oficial muito promissora. Tudo bem. Sim, vamos usar sua unidade. Major, ordens de transferência. Seu batalhão deve ficar de prontidão na base naval. Sim, senhor. Entendido. Ele observou Degorechaf enquanto ela sentia calmamente em aceitação de suas ordens. Ela parecia uma criança feliz por ser enviada para uma pequena tarefa. E eu dei as ordens a essa criança com a mesma facilidade como se a estivesse enviando para fazer exatamente isso. Ah, você nunca sabe o que vai acontecer em uma guerra. Você chegará antes do grupo de desembarque e será a vanguarda do exército. Espero grandes feitos de você, Major. Ter alguém tão inteligente liderando a vanguarda. Nada mal deveríamos poder esperar muito da ponta desta lança. Mas posso perguntar uma coisa, senhor? O que foi, Major? Se esse era seu plano o tempo todo, então você não precisava mesmo sugerir que eu colocasse um freio na ofensiva do grupo de exércitos do norte? Precisava? Ela tem razão. Não que ele não tivesse pensado nisso. Ele não queria realmente pedir a interrupção da ofensiva do grupo de exércitos do norte e criar má vontade. Especialmente depois de ouvir do tenente-general von Skreise que o coronel-general von Vragel estava prestes a explodir. Mas como Zetor lhe dissera, havia prós e contras tanto em se desdobrar para atacar quanto em se desdobrar para evitar o ataque. Para as operações, menos frentes facilitariam a tarefa, mas o corpo de serviço precisava se preocupar com o abastecimento das tropas de qualquer maneira. Bem, era a condição do general von Zetor. O que? Ele não achava que precisava esconder o fato. Ou melhor, imaginou que ela descobriria de qualquer maneira, e contar a ela naquele momento seria um ato de boa vontade para com um colega do Estado-Maior.
Ele disse que deveríamos esquecer a aliança da Entente e nos concentrar na defesa interna. De qualquer forma, há uma lógica. E se o grupo de exércitos do norte tivesse concordado, eu teria enviado vocês para o Reno e estariam se preparando para sobreviver ao inverno. Entendido. Se me derem licença, vou embora. Imagem. Quartel 7 do Grupo de Exército do Norte, onde o batalhão estava guarneado. Principal? Quem encontra a Major von Degurechaf quando ela retorna ao quartel para notificar as tropas sobre sua transferência é o oficial da semana, seu vice-comandante, o primeiro-tenente Weiss. Que gentileza da parte dele ter ordenança pronto, um casaco extra e café. Essa eficiência é habilidade e experiência. Ele realmente é um excelente sujeito. A melhor parte é que ele não fuma. O nariz da Tânia é sensível ao tabaco. E a reunião da equipe é sempre enfumaçada. Não, eu não negaria cigarros a ninguém no campo de batalha, mas gostaria de áreas separadas para fumantes e não fumantes. Ou simplesmente diga a eles, não soprem fumaça na minha cara. Faz meus olhos arderem e meu nariz coçar. Eu me ressinto dessa agressão aos meus canais lacrimais. Limitações aos direitos individuais são obviamente opressivas e, como tal, difíceis de digerir. Ainda assim, não tem problema se eu assassinar os oficiais superiores que se recusam a parar de assoar a fumaça na minha cara, certo? Eles nem trabalham, mas os charutos que acendem são artigos de luxo. Tânia não consegue evitar o nojo. A audácia que eles devem ter de expressar uma preocupação inexistente com as tropas. Mesmo quando tenho que falar alguma besteira, mantenho as aparências melhor do que isso. Isso foi realmente inútil. Que desperdício de tempo e orçamento. Poderíamos ter uma guerra de mentira, 9, mas em vez disso esses malucos querem lutar de verdade. Nem é preciso um consultor para mostrar o quão pouco se pode fazer com recursos gerenciais escassos e precários. Perdida em pensamentos, Tânia coloca sua bolsa de oficial de Estado-Maior sobre a mesa e começa a rabiscar notas sobre o estado da guerra em um mapa. Sua proteção de permanecer no norte não a impede mais de se afastar das linhas de frente. Agora que uma unidade de defesa móvel não era mais necessária para proteger a retirada das linhas de suprimentos. Além disso, o grupo de exércitos do norte está planejando uma ofensiva que lembra uma marcha da morte. Enquanto isso, o Estado-Maior, por sua vez, planeja uma operação de desembarque ultrassecreta na retaguarda. Esses caras estão muito envolvidos na guerra. Do fundo do meu coração, aconselho você a pensar 2 vezes antes de se cercar de pessoas que gostam demais de guerra. Não consigo acompanhar a ideia deles de lutar com pouquíssimo material. Não acredito que eles não queiram construir fortificações tranquilamente enquanto esperamos por suprimentos e deixar a luta feroz para os outros. Eu gostaria de suspeitar que eles estão muito imersos no romantismo da conquista e do militarismo. Mas agora que o Estado-Maior está planejando uma grande operação anfíbia na retaguarda, eles também parecem muito mais interessados na ideia de lutar do que eu pensava. Não consigo entender este mundo. Eu não queria confessar minha incompetência, mas decidi que não havia mais nada a fazer. Dito isso, se for uma batalha vencível, então não há problema em defender em alto e bom som o avanço. E se formos desembarcar por via aérea, podemos simplesmente voltar voando se as coisas ficarem difíceis. Considerando a mobilidade única dos magos aéreos, ela estima que o risco seja baixo e se mostra bastante entusiasmada com o ataque pela retaguarda. Até o MacArthur conseguiu. O Estado-Maior do Império leva a guerra muito mais a sério do que aquele cara, então tenho certeza de que eles vão bolar um plano ultra-preciso para nós. Será a minha primeira vez lutando de acordo com o plano de operação do General von Rudersdorf, mas quando tentei falar com ele, ele pareceu inesperadamente fácil de trabalhar. Isso pode dar certo, pensa Tânia, genuinamente ansiosa. Traga-me um mapa extra. Aqui está, senhora. Mas isso não significa que não haja problemas. Ela pega o mapa de todo o teatro do norte de seu subordinado e o compara com seu mapa de situação anotado. Ela enterra a cabeça nas mãos e se esforça para entender, mas os fiordes realmente têm um formato ideal para a defesa costeira. Você poderia bombardear os estreitos corpos d'água o quanto quisesse. Então, se colocasse quantas baterias tivesse ao longo deles, eles seriam impenetráveis. A única coisa que salva Tânia é a lição da história de que, às vezes, uma fortaleza construída contra a água é terrivelmente vulnerável a uma invasão por terra. Como Singapura. Pensando nisso, Tânia tenta mover os peões de acordo com o cenário que imagina. As baterias que guardam os fiordes são certamente uma ameaça para uma frota de navios de guerra. Sim, uma ameaça, mas para navios de guerra. Se todos estiverem voltados para o mar, provavelmente poderiam ser explodidos facilmente por trás com explosivos ou algo assim. E os canhões costeiros geralmente são posicionados de frente para a entrada de uma baía. Eles não são construídos com a expectativa de bombardeio por trás. Conseguiremos vencer? Para Tânia, mesmo que seus oponentes fossem espíritos que se afastaram do Vale dos Muomes, o fator decisivo é que suas conchas defensivas poderiam ser destruídas. Um ataque por trás. Acho que nossas chances de sucesso são boas o suficiente. Adeus a um navio que afunda. É a coisa mais óbvia e sensata a se fazer. Mas em casos raríssimos, o navio não afunda, e às vezes você pode até ganhar uma fortuna. Se essa possibilidade existir, devemos considerá-la uma batalha vencida. Com esse pensamento, Tânia enrola o mapa com a previsão de guerra e o mistura com os relatórios do Estado-Maior. Afinal, o Estado-Maior está planejando uma operação em tamanha escala. Só se pode chamá-los de estúpidos se chegarem tão longe sem um plano de contingência em caso de fracasso. É preocupante que a divisão de operações do Estado-Maior, oficiais de patente superior, esteja planejando a operação partindo do princípio de que as forças do Norte ignorarão o conselho do Estado-Maior e marcharão para o Norte.
Será que a cooperação entre os exércitos regionais e o Estado-Maior está ainda mais instável do que eu imaginava? Este pensamento ansioso me passa pela cabeça. Por outro lado, se eu pensar na má vontade como um legado de seus antecessores, que enviaram o grande exército para Norden e o retiraram no instante seguinte, faz sentido. Ludwig realmente estragou tudo. Tecnicamente, é claro, o Estado-Maior nada mais é do que um dos comitês consultivos de Sua Majestade Imperial, o Imperador, mesmo que a autoridade suprema esteja apenas aprovando as coisas para eles. Cada grupo regional de exércitos pode ser nominalmente leal a esse comitê, mas se todos não cooperarem bem, isso é um problema. Mas não, é exatamente esse o ponto. Após essa constatação, Tanya praticamente suspira. Eu provavelmente deveria estar pensando que se a pequena aventura das forças do norte fracassar, o Estado-Maior aproveitará o fato de que o mundo está observando a incursão para tentar uma grande operação própria em Norden. E se isso funcionar, o Estado-Maior terá tomado a iniciativa de liderar a guerra. Atualmente a Aliança Entente pode repelir o avanço do Império com interceptações no estilo guerrilha, mas não possui força disponível para contra-atacar. Até que surja algum obstáculo à defesa em Norden. É praticamente uma questão política considerar algo que não esteja de acordo com os desejos das elites do exército imperial. Em outras palavras, é um problema de vitamina P. Não quero me envolver nisso. Não, espere. Vamos relaxar um pouco. Pelo menos a Tanya tem bastante experiência. Ela não vai cometer o mesmo erro repetidamente. Meu bom senso nem sempre é bom. Não poderia haver algum tipo de religião que ensinasse as pessoas a amar a guerra e recomendasse o suicídio? Tenente Weiss, você quer se matar? Por que você pergunta isso de repente? Ele responde com uma pergunta para confirmar a intenção dela. Bem, a julgar pela reação dele, estou me preocupando à toa. Acho que faz sentido. Depois desse pensamento, Tanya pega o café que o segundo tenente Cerebriacol trouxe. Faz frio no norte. Não tem como eu aguentar sem tomar um café quente. O problema é que o Comando Norte tem o hábito de me tratar como criança e encher cada xícara com leite e açúcar. Detesto isso. É difícil de acreditar, mas aparentemente haverá uma ofensiva total. Que desperdício de soldados. Até que chegue a hora marcada para Tanya abrir suas ordens seladas, ela conta ao seu fiel vice-comandante, Tenente Weiss, apenas o que pode. Ela não pode deixar nada escapar. Em outras palavras, para resumir o que ela consegue explicar agora, haverá uma grande ofensiva neste inverno. E só com esse contexto, ela não consegue se livrar da impressão de que o grupo de exércitos do norte está apressando as coisas com os olhos postos em um avanço fácil, como que aconteceu na guerra com Dácia. É como fazer uma aposta enorme quando você não tem muito dinheiro em caixa, embora como o que está em jogo são as vidas dos soldados. Isso não prejudica em nada os bolsos dos oficiais de alta patente. Se a escola de Chicago analisasse isso, diagnosticaria uma grave falta de incentivos adequados. Há dinheiro para a logística? Imagino que a reação incrédula do tenente vai seja a de uma pessoa comum, a menos que os comandantes do grupo de exércitos do norte tenham algum conceito estranho sobre linhas de suprimentos, não sei o que estão pensando. Será que eles têm algum dinheiro escondido em algum lugar? Se for assim, esses são recursos não contabilizados. Teríamos que dispensar os inspetores. Que preguiça! É por isso que dizem que não podemos evitar economias de bolha. Auditorias adequadas são indispensáveis para o funcionamento normal do mercado. Como seria? Quando o inverno chegar, os trens também vão parar de circular. Não tenho ideia de onde eles planejam trazer suprimentos. Bem, em qualquer época, também há mercados em que apenas os funcionários que vêm para cobrar impostos se saem bem. Para provar isso, nem mesmo os que acreditam no sistema de livre mercado defendem a privatização da arrecadação de impostos. Enquanto isso, há uma fonte de críticas e planos diversos em relação a gastos. Veja, até a escola de Chicago é contra a privatização da arrecadação de impostos. Com esse pensamento, no entanto, de repente sinto que algo está errado. E nós? Quando apontei o risco de uma ofensiva, fomos enviados para a base naval. Então, não acho que possamos esperar verbas para uma celebração da vitória. E este é um mal-entendido absolutamente lamentável, criado em nome da confidencialidade. Mesmo que minha intenção seja ser transferido de acordo com a vontade do Exército Central, um administrador do Grupo de Exércitos do Norte não verá dessa forma. Então tenho certeza de que a seção de orçamento rejeitará a requisição de fundos. Eles darão a desculpa de que não está sob sua jurisdição e se recusarão a pagar o que nos prometeram outro dia. Só consigo ver isso como intimidação. Mesmo que eu aceite a reorganização, fizemos contribuições aqui e devemos ter direito a uma compensação proporcional. De qualquer forma, teremos que garantir os fundos para a celebração, pegando emprestado do Grupo de Exércitos do Norte de alguma forma. Encontrar fundos de alguma forma? Portanto, Tenente Cerebriacol, precisamos recorrer ao tesouro do batalhão, então elabore um orçamento. Entendido. Quanto devo usar? Eu poderia pegar fundos para uma festinha do tesouro do batalhão, mas talvez devêssemos evitar uma grande festa nesta situação de guerra. Ao refletir sobre isso, Tanya percebe que está pensando demais e dá de ombros. Ela fez suas tropas trabalharem duro neste frio congelante. Em vez de desenvolver uma reputação de cruel, seria melhor ter um coração e convencê-los de que ela era gentil, mesmo que eles se tornassem um pouco selvagens. Vamos nos divertir muito e não estabelecer um limite máximo para gastos com álcool. Assim que ela está prestes a dizer a ela para fazer isso, Major, desculpe a intromissão, mas temos álcool suficiente de graça para nadar. Foi o Tenente Weiss quem interrompeu com um olhar triunfante no rosto. Depois de inadvertidamente começar a perguntar de onde ele havia roubado a bebida, Tanya tenta manter a boca fechada, mas de alguma forma consegue se comunicar com sucesso com sua expressão de descrença. Desculpe-me por me intrometer, mas conseguimos esse complemento completo de álcool na cantina graças à gentileza de uma unidade local.
A tenente Cerebriacol intervém para responder ao meu olhar desconfiado. Em parte porque estamos juntos há algum tempo. Ela está ficando boa em saber com que tipo de coisas eu me preocupo. Ah, não se preocupe. O batalhão Víbora comprou com o próprio dinheiro como um gesto de boa vontade, eu diria. Muito bom. Tânia acena com a cabeça, satisfeita. Alguém está nos tratando porque está satisfeito com o nosso trabalho. Isso é maravilhoso. O único problema é que, devido aos regulamentos militares e à minha idade, não posso beber uma gota sequer, mesmo que queira. Ótimo. Vá comprar frango ou algo assim, tenente. Eu gostaria de cravar os dentes em um pedaço de frango assado, pelo menos. Vamos ter que dar um brinde ao batalhão Víbora. Graças a eles, posso cuidar do meu batalhão. Sim, não podemos agradecer o suficiente. Bem, eles são magos. São bem pagos. Afinal, há subsídios para mobilização, subsídios para transferência, subsídios para risco, etc. Cada um deles ganha o suficiente para construir uma casa pequena. Então, se você contar os fundos de todo o batalhão, a soma é bastante. De fato. Bem, esta é uma boa oportunidade. Vamos mandar uma mensagem convidando-os para a festa. É isso que faremos. Não é tão ruim criar laços com nossos gentis aliados que enfraqueceram nossa presa antes de chegarmos. Mais do que tudo, quero esclarecer o mal-entendido que deve ter surgido devido àquela repugnante confissão de fé. Eu sou normal. Preciso evitar que rumores estranhos prejudiquem minha reputação. Imagem. 29 de novembro, ano unificado de 1924. Porto de origem da Frota do Mar do Norte, comando do navio Calparte. Ao longo do estreito. Está quase na hora da batalha decisiva. Uma excitação intensa percorre o ar na base do Exército Imperial. Normalmente a atmosfera parece quase pesada, mas no momento está tão animada que mantém o frio sob controle. Os oficiais e soldados que correm de um lado para o outro estão visivelmente tensos, ninguém está relaxado. É a excitação que surge imediatamente antes de uma operação em larga escala. Humanos são um pé no saco. Embora sábios o suficiente para temer a luta, também se deixam facilmente intoxicar pelo romantismo militar. Este deve ser o efeito concentrado do desejo de todos de saborear a doce vitória. Aqueles que não podem compartilhar dessa atmosfera festiva parecem ser minoria. Resignada com o fato, Tânia vai até a sala de reuniões de comando designada para a capitânia. Pelo que ela consegue perceber, olhando para os soldados que entram e saem pelos corredores em seu caminho. Toda a tripulação da Frota do Mar do Norte parece cheia de espírito de luta. Até mesmo os navios que seriam deixados para trás parecem ansiosos por uma surtida o suficiente para sair dali a qualquer momento. E os fatores operacionais necessários para aproveitar esse espírito parecem ter recebido a devida consideração. Um grande número de navios de transporte está ancorado na baía. E entre eles há alguns que poderiam se qualificar como embarcações de desembarque após serem equipados para o ataque anfíbio. Eles provavelmente também têm embarcações de desembarque requisitadas como transportes de alta velocidade, prontas para partir. Até onde ela pode ver, o tráfego na baía é organizado, e os navios estão em condições de iniciar as operações a qualquer momento, graças ao controle realizado com a eficiência habitual do Império. Tânia está consciente novamente do peso de sua responsabilidade. Muito se espera de sua unidade como vanguarda. É melhor que as pessoas esperem grandeza de você do que não esperar, mas isso traz muitos aborrecimentos. Dito isso, ela esconde qualquer determinação em corresponder a essas expectativas e calmamente se acomoda em seu lugar designado na sala de reuniões. Ignora a atenção que está recebendo, revisando com indiferença os folhetos pré-reunião. É claro que, em parte, ela deseja relê-los para evitar problemas evitáveis durante a operação. Como ela já leu muitas vezes, parece que o papel da sua unidade é bastante amplo. Deixar que o desempenho deles determine se a operação dará certo ou não é uma grande responsabilidade. Apareçam e capturem os canhões costeiros. Será glorioso, mas um desafio. Se falharmos, todo o exército ficará preso nos fiordes. Está na hora, então eu gostaria de começar. Mesmo imersa em pensamentos, os ponteiros do relógio continuam correndo. Então, quando chega a hora marcada, um membro da equipe da Marinha Imperial anuncia o início da reunião em voz solene, e todos se voltam para o comandante da operação, o comandante da frota em uníssono. Tudo bem, vou explicar a situação. Tânia ouve o comandante enquanto ele informa a todos, alheia aos seus sentimentos sobre o assunto e com uma expressão séria, mas as queixas em sua cabeça ameaçam transbordar. Internamente, ela reclama sem parar, lamentando-se sem parar que teria sido ótimo se a equipe de desembarque tivesse recebido mais alguns homens. Realizaremos uma missão em apoio à operação do Grupo de Exércitos do Norte. Em apoio ao Grupo de Exércitos do Norte? Tânia começa a pensar, mas então faz sentido para ela. Sim, o Exército Central está nominalmente dando crédito pela operação ao Grupo de Exércitos do Norte. Acho que é uma demonstração das intenções ou da gentileza do Estado-Maior, por assim dizer. Depois do constrangimento entre eles sobre as questões de mobilização do Grande Exército, esta será uma reconciliação reconfortante. Em outras palavras, este é um plano péssimo, uma operação militar carregada de motivações dos superiores. Mas também se pode dizer que eles a executaram de forma nominal, sem prejudicar as tropas em terra, em vez de um acordo político. Eles conseguiram um esplêndido aperto de mão. Afinal, o Grupo de Exércitos do Norte está partindo para a ofensiva e, como bônus, tem a honra de liderar a operação. Mesmo que fracassem, ninguém no Grupo de Exércitos do Norte será prejudicado se o Estado-Maior assumir a responsabilidade pela implementação do plano de ação.
Por outro lado, se tudo correr bem, a situação da guerra melhora, então vale a pena para o Estado-Maior. O Major-General von Rudersdorf veio fazer uma inspeção, provavelmente é uma conspiração maligna dele. Por um lado, estou impressionado com a atitude, mas por outro, quero lamentar um pouco que quando você pertence diretamente à central, é assim que você acaba sendo usado como instrumento. Como todos sabem, atualmente temos a Frota do Mar do Norte e a Frota de Alto Mar destacadas em uma missão de apoio ao Norte. E então temos a situação descrita. A força principal da Frota do Mar do Norte é uma unidade de apoio que atua como uma espécie de controle sobre a Aliança da Entente. Sua missão é impedir que os navios de guerra da Aliança da Entente escapem para as águas da República, ao mesmo tempo em que apoiam as manobras do exército em terra. Portanto, ignorar essas naves para realizar a operação anfíbia é quase um ataque estratégico furtivo. Não se trata de ordens seladas ou de interceptar a frota, o plano desde o início é ignorar a frota da Aliança Entente. A Frota do Mar do Norte está indo além dos parâmetros de sua missão original e realizando surtidas com o único propósito de receber um grande número de reforços da frota de alto mar e realizar a operação de desembarque. Os navios da Aliança da Entente que certamente virão para detê-los serão mantidos à distância pela frota de alto mar. Se a Frota do Mar do Norte conseguir concluir sua operação durante esse período, a situação da guerra sofrerá uma reversão literal. O sucesso de um ataque estratégico surpresa é tentador. Pode-se dizer que uma batalha vencível está à nossa frente. É uma oportunidade relativamente segura de conquistar objetivos e ser promovido. Não sou o único, não há nada de estranho em um soldado querer participar de uma batalha vitoriosa. Na verdade, aqueles que ficam para trás, sem perspectiva de ataque, ficam deprimidos ou procuram uma desculpa para ir embora. Qualquer um fica feliz em saber que está partindo para o ataque. Se há um problema, é o clima. A história nos diz que unidades enviadas para condições rigorosas de inverno sempre acabam presas em alguma situação desagradável, e estaremos realizando uma operação aérea. Se cairmos no oceano, morreremos congelados como as vítimas do Titanic. Até mesmo o exército soviético vermelho e brilhante enfrentou todo tipo de desastre nas guerras de inverno. O exército imperial não está acostumado a tais condições, então, se cairmos no oceano de inverno, seremos transformados em pacotes de carne congelada. Isso significa que quase toda a nossa força principal está indo, mas o objetivo é tão grande. O comandante da frota deixa isso implícito por um instante, então declara solenemente nosso alvo. O Offjord. Vamos atacar diretamente suas linhas de comunicação de retaguarda. O Offjord. Quando todos compreendem o significado do que lhes foi dito, um silêncio momentâneo se instala. Fiordes são uma péssima notícia para navios de guerra. Os detestáveis corpos d'água estreitos, com penhascos terríveis de ambos os lados, permitem que o inimigo atire neles de qualquer direção. Mesmo sem contar a ameaça de minas, se houver canhões em ambos os lados, qualquer navio que tentar fugir só poderá lamentar seu destino, ser arrasado até a morte. Os artilheiros certamente bombardearão os alvos com projéteis enquanto lutam para manobrar nas águas estreitas. E embora sua marinha possa ter apenas alguns contratorpedeiros restantes, se tanto, o espaço apertado nos obriga a nos preocupar com torpedos. Além disso, dada a importância geográfica de Us, o Offjord será mais fortemente protegido do que um fiord comum. Nessas circunstâncias, precisamos ir à frente do avanço da frota e capturar os canhões inimigos. Desde que a general von Rudersdorf deu ordens secretas para se preparar para uma operação aérea, Tânia já esperava por isso. Neutralizar canhões costeiros em um ataque surpresa de mago aéreo é praticamente a mesma coisa que apoiar a frota enquanto ela avança pelo fiord. Por que outro motivo o exército colocaria suas elites contra uma fortaleza costeira de retaguarda? Ela se vê cerrando os punhos dentro das mangas, capturando armas inimigas antes da operação para tomar a entrada da baía. Em outras palavras, nossa operação de lançamento é uma aposta que pode decidir tudo, e não caminharemos tranquilamente por uma passarela neste frio, mas saltaremos de paraquedas com nossos orbes computacionais e rifles em punho. Se falharmos, será um desastre enorme. Nosso objetivo é desativar os canhões inimigos em um curto espaço de tempo para permitir a entrada da frota. É fácil mandar alguém entrar, mas soa muito ultrajante para quem é mandado entrar. O propósito da operação aérea é bom. Eu entendo a necessidade militar dela. Pelo menos, entendo que precisa ser feita. Mas que história é essa de protegermos os canhões? A operação é em apoio à Marinha, então faria mais sentido que os magos da Marinha fizessem, já que eles treinam em estreita colaboração com a frota. Se em vez disso tomarmos os canhões e varrermos a área, será basicamente como estender um tapete para a frota dançar. Nossas tropas estão passando por dificuldades, então, para apoiá-las e dar um golpe decisivo, quero que façamos isso direito. É fácil dizer, mas será que conseguimos? Conseguiremos mesmo capturar armas inimigas em terrenos nevados e acidentados no fiord? Se nos dissessem para suprimir as forças inimigas naquela região, bem, isso teria que ser feito, mas a responsabilidade de capturar todas as armas inimigas é enorme. Fale sobre missão impossível. Dito isso, há um limite para o quanto os magos podem fazer como apoio direto à frota, e se ainda houver armas, é bem possível que as naves não consigam entrar. Então, alguém precisa assumir essa operação infeliz. Irritantemente, esse alguém é o do 103º Batalhão de Magos Aéreos. E a vanguarda será: esperamos grandes coisas de você, Major von de Gureschaff. Posso dizer uma coisa? O que foi, Major?
Minha unidade é um batalhão reforçado. Deixando de lado a questão do poder de fogo, posso não ter homens suficientes para levar todos os canhões e cobrir os reforços inimigos que certamente atacarão. Detesto resistir a superiores. Não há nada que eu queira fazer menos. Mas é por isso que preciso ser ousado em momentos como este. Qualquer um pode te esmagar se você se opuser a eles com uma atitude subserviente. Mas se ao contrário, você apresentar seu argumento com tanta confiança que seja lógico, ele soará mais persuasivo. E se as pessoas pensarem que você está dando uma sugestão construtiva com o objetivo de cumprir sua missão, até mesmo uma desculpa se transforma na verdade genuína. Então eu tenho que ser o burro que pega emprestado a pele do leão. Eu só quero investigar um pouco. Mesmo que eu fale, isso não é rebeldia o suficiente para me causar problemas. Não se preocupe. Também estávamos com medo disso, então estamos providenciando 2 regimentos de fuzileiros navais para reforçar vocês 30 minutos após o desembarque. Entendido. Então, na pior das hipóteses, tem o direito de sugerir o aborto da operação? Sua atitude demonstra que ela não se sente mal, pois disfarça o pedido. Qualquer sinal de hesitação pode ser interpretado como covardia, mas se um pedido for formulado com convicção, provavelmente terá um certo poder de persuasão. Não se trata de quem está certo ou errado. Trata-se de quem faz suas afirmações em voz alta e com confiança. O que você quer dizer? Simplesmente que se minha unidade falhar, a frota poderá ser exposta a perigos desnecessários. E se hipoteticamente falharmos? Que teríamos que recuar é evidente. Em outras palavras, seríamos capazes de evitar ordens inviáveis de simplesmente fazer alguma coisa para que a frota pudesse entrar. Assim que decidirmos recuar, tudo que os magos terão que fazer é voar para longe. Mesmo que o direito de solicitar a retirada não seja concedido, o registro de minha solicitação me permitiria argumentar que fiz todos os esforços para evitar riscos. Você quer dizer que devemos priorizar a segurança da frota caso vocês não consigam neutralizar os canhões? Nível 1 concluído. Se eu não fui rejeitado categoricamente, isso mostra que ele está disposto a ouvir. Um bom oficial consideraria seriamente os riscos que a frota enfrentaria se não conseguíssemos tomar as armas e elas estivessem em condições de uso. Um oficial preocupado com a autopreservação temeria ser responsabilizado pelos resultados de uma carga forçada nessas circunstâncias. De qualquer forma, ele tem que analisar cuidadosamente o que eu disse, pesar os prós e os contras e ver o que ele pensa. Se não levarmos a preservação da frota a sério o suficiente, podemos deixar a frota republicana ou da Commonwealth entrar. Isso tornaria o bloqueio sem sentido e criaria uma situação muito perigosa. Então, dou-lhe um pequeno empurrão. A preocupação com a patrulha enfraquecida em nossas águas. Apenas provoco seus instintos de oficial da Marinha, perguntando se deveríamos realmente realizar uma missão de desembarque arriscando o nosso comando do mar. É realmente muito razoável. Quer ele esteja em busca de autopreservação ou não, ele não pode ignorar isso. Claro, não posso forçar demais. O equilíbrio também é fundamental nisso. Dito isso, se eu não alterar o nível de pressão, posso convencê-lo sem perturbá-lo muito. Essa é uma preocupação razoável, mas não podemos deixar nosso curso de ação a cargo de uma única unidade avançada. Major, se falhar, recue para se juntar aos seus reforços e tente novamente. Entendido, senhor. Mas, devido a uma peculiaridade da estrutura de comando, não posso comandar nem ser comandado por magos da Marinha. Tendo chegado até aqui, só preciso lhe dar uma desculpa. Ele deve saber como as coisas funcionam. A função original da Marinha é apenas fornecer escoltas até a entrada da baía e talvez disparar seus canhões. Tenho certeza de que ele não quer agravar os problemas da estrutura de comando dos magos. Diante disso, gostaria de permissão para aconselhar o aborto, se os comandantes do regimento da Marinha concordarem. É uma medida ajustada para salvar a cara de todos e evitar disputas incomodas. Não demora muito para que ele concorde. Tudo bem, você conseguiu. Poucos dias depois, a operação deve ser realizada conforme o planejado. E Tânia e os bravos membros do 203º Batalhão de Magos Aéreos estão em um avião de transporte sendo levados para a zona de lançamento como vanguarda. O plano é saltar ao amanhecer e capitalizar a confusão do inimigo para tomar as armas. Como os responsáveis pela operação, parece arriscado, mas as fortificações costeiras são extremamente vulneráveis a ataques pela retaguarda, então tem sua lógica. Acho que podemos fazer isso. Tânia murmura, buscando conforto na razão. Fortificações costeiras são colocadas em preparação para ataques de navios e unidades inimigas. Quando ela diz a si mesma que não há motivo para proteger a retaguarda, já que tudo o que existe são as linhas de comunicação com o escalão de trás. Parece que eles têm uma chance de sucesso. Mesmo que o inimigo esteja em guarda contra um ataque surpresa, suas unidades provavelmente estarão apenas levemente equipadas. As fortificações costeiras diziam que o exército deveria proteger a retaguarda e que seu propósito era impedir ataques por mar. E um século atrás, eles não estariam errados. Desliguei os motores. Estamos planando. O anúncio da cabine os alerta que eles entraram no estágio final de preparação. Relutantes em trair até mesmo o som do motor, fazemos nossa aproximação plana cuidadosa. Naturalmente, nossa descida será realizada com equipamento aéreo e não dependerá de magia. Se não conseguirmos descer sem sermos detectados, o destino de Tânia estará selado. Tudo bem. Todos preparem-se para pular. Ela só pode esperar que as tropas que treinou mostrem todos os seus talentos. Suas únicas tarefas agora são aumentar a probabilidade de sucesso e eliminar obstáculos. E um comandante não pode demonstrar ansiedade momentos antes de uma operação. É por isso que ela ordena que se preparem com o tom despreocupado de quem anuncia planos para um piquenique. É um pouco surreal ver magos com equipamentos completos se acotovelando no avião apertado, mas eles estão se preparando, de qualquer forma, então isso é bom. Você já ouviu isso antes, mas nossos alvos são os canhões e as minas que guardam o fiord.
Capturá-los é o ideal, mas se isso se mostrar difícil, desativá-los ou danificá-los para inibir seu funcionamento efetivo é suficiente. Ela não insiste que acredita neles, mas reafirma seus objetivos com naturalidade. Acho que você sabe disso, mas se falharmos, a unidade de desembarque ficará presa no fiord. Canhões não são fortalezas, o que significa que não são impossíveis de capturar. Mais importante ainda, seus canos estão apontados para o mar. Eles não estão preparados para lutar contra magos que os atacam por trás, mas ainda têm o poder de encurralar a frota. É por isso que esta operação depende de nós. Não há muita margem de manobra no cronograma. 30 minutos depois de aterrissarmos, magos da marinha chegarão à frente da frota para nos apoiar, mas o plano é que eles lidem com os reforços inimigos em terra. Basicamente, temos que fazer isso nós mesmos. Se as coisas piorarem, posso fazer uma proposta conjunta com os comandantes das tropas que vierem depois para abortar a operação. Mas as consequências seriam o sacrifício da minha carreira e algo pior. Eu estaria arruinado. Não tenho interesse em ruir sozinho, mas evitar a ruína completamente, se possível, é certamente o modesto desejo na raiz de todas as emoções humanas. Destruam todas as posições o melhor que puderem em 30 minutos. Espero que todos vocês mostrem o verdadeiro poder dos magos aéreos. Então Tânia está esperando muito dos seus subordinados. Não, nem esperando. Tudo que ela pode fazer é ter esperança. Não estrague tudo. Por favor, me mostre que você tem mais do que o necessário. Tenente, comande a captura da bateria Albert. Vou tomar a bateria Narva como planejado. Entendido. A que horas suspenderemos o silêncio de rádio? Confirma o vice-comandante Weiss pela terceira vez. Se não conseguirem tomar a posição, entrem em contato comigo imediatamente. Caso contrário, o plano é manter silêncio de rádio até que nossos reforços cheguem. E os reforços inimigos? Venha chorar para mim se não conseguir lidar com eles. Caso contrário, esmague-os. Sim, senhora. Reconfirmando tudo para garantir que não percamos nada e mantendo as tropas informadas sobre informações relevantes. Somos comunicadores exemplares. De qualquer forma, não podemos garantir que teremos sucesso, mas há razões óbvias para o nosso fracasso, então não há melhor maneira de nos preparar do que nos livrarmos delas. Certo, Tenente Cerebriacol, você é o nosso comandante da reserva. Se o Tenente Weiss e eu ficarmos no escuro, ordene a retirada. Retirar-se, senhora. A operação será um fracasso se vocês perderem nossos sinais. Se inimigos bem equipados aparecerem, vocês não terão chance de vencer. Somos como canários. Um canário em uma mina de carvão dá seu aviso morrendo. O ponto de vista que resultou nesse método é exemplar em sua praticidade. É claro que enfrentamos a realidade irritante de que o exército valoriza a nós e aos canários igualmente. Dito isso, embora Tânia tenha feito essa comparação perturbadora, ela não tem a mínima intenção de se sacrificar nobremente. Se necessário, ela fará um escândalo gritando sobre o perigo para todos enquanto escapa pelo ar. É até onde vai sua lealdade ao Reich. Então tentarei cantar o meu melhor. Tenho que reconhecer o mérito do Weiss pela piada. Não estou interessado em ouvir você cantar, tenente. Prepare-se para partir. Sim, senhora. Enquanto cada soldado verifica rapidamente seu equipamento, Tânia pega seu paraquedas, faz as últimas verificações antes do salto e acena com satisfação. Se não tenho escolha a não ser ir, pelo menos devo fazer um bom trabalho. Ok, vai. Quando se tratava de zelo pelo trabalho, o coronel Anson Sui, do exército da Aliança da Entente, era como Tânia. O tipo de pessoa que fazia preparativos rigorosos para a batalha. Ataque inimigo. Que loucura! Conseguimos detectar os sinais de mana deles de tão longe? O que o esquadrão de supressão está fazendo? A unidade do coronel Sui tinha acabado de ser posicionada ali por necessidade de proteger o mar, embora não estivessem em perfeitas condições de combate. Já estavam em guarda, sem dúvida porque ele havia aprendido o horror de perder completamente a iniciativa em batalha. E especialmente considerando a situação atual. Desde que eles começaram a guerra de forma descuidada, a pressão vinha crescendo. Eles foram atacados enquanto dormiam? O exército ainda treina as pessoas adequadamente? Foi por isso que Sui não conseguiu esconder seu descontentamento com o caos que se abateu sobre os canhões costeiros e estalou a língua, irritado. A disciplina provavelmente era tão ruim porque estavam convocando reservas da retaguarda. Status inimigo? Naquela época, ele considerava o ataque apenas um pequeno ato de assédio. Mas mesmo um ataque hostil aos canhões era uma atitude desagradável que poderia levar à dispersão de suas forças em nome do posicionamento de tropas adicionais em uma cidade de retaguarda como os. Pode-se dizer que ele ainda tinha os meios para lamentar tais coisas naquele momento. Não, mais precisamente, ele suspirava enquanto observava a situação com um olhar esperançoso. O próprio coronel Sui provavelmente não entendia a essência de suas emoções. Mas até então, pelo menos, ele não tinha noção da gravidade da situação. Não está claro. Tenho relatos de que as unidades costeiras estão engajadas, e parece que os barcos de patrulha não fizeram suas verificações regulares. O quê? Pergunte à patrulha o que está acontecendo. Pode ser um ataque surpresa de magos voando de um submarino. Aproximação secreta e ataque. Nesse sentido, uma unidade de comando e um submarino combinavam perfeitamente. Foi por isso que Sui apelou insistentemente aos militares para que adotassem submarinos, mas infelizmente a Marinha da Aliança da Entente era, na verdade, apenas uma versão um pouco mais robusta de uma guarda costeira. Eles não tinham recursos para alocar submarinos para uso em operações mágicas. Os poucos que tinham, frustrantemente, haviam participado de seus exercícios periódicos em alto mar antes do início da guerra e acabaram sendo desarmados como navios de guerra em um país neutro. Essa situação vergonhosa significava que eles não tinham submarinos operacionais. Refletindo com inveja, Sui se perguntou se talvez pudessem capturar um deles enquanto ele preparava seus homens para a surtida. Ele pediu ao operador de rádio que o conectasse com a linha de piquete.
Tenho ligado para eles, mas nenhum dos navios está respondendo. Você acha que há algum tipo de confusão e eles não conseguem se conectar? Foi então que ele entendeu a situação. Os navios da linha de Pequete ficaram sem sinal. Se fosse apenas um deles, poderia ter se aproximado do submarino e sido atacado, mas se toda a linha de alerta de superfície ficou silenciosa, isso não era um problema menor. Não, significava que a raiz do problema estava na superfície. Droga! Estão mirando nas armas? Vamos embora! Saiam correndo! Magos inimigos estavam atacando furtivamente as baterias, e eles haviam perdido contato com os navios no mar. As armas estão todas voltadas para a frente. Era o inimigo. Um ataque inimigo. Um grande ataque metódico. A pátria é meu país, o lar que devo proteger. No ar agora. Embarque. Motores ligados. A unidade de Sui, decolando com determinação no peito, era uma recém-chegada inesperada ao exército imperial. O Estado-Maior do Exército Imperial pensou que se tratava de uma unidade recém-organizada, que acabará de ser estacionada ali. Eles também perceberam que as tropas inimigas não estavam muito satisfeitas e tendiam a ter apoio logístico insuficiente. E as informações do Estado-Maior não estavam erradas. Assim, o oficial de Estado-Maior que analisou os dados chegou à conclusão sensata de que se tratava de uma guarda estática com alguma capacidade defensiva que protegia a cidade de Us. E foi por isso que ele pensou que as tropas seriam capazes de eliminá-los com a força de sua força principal. Ele imaginou que quando a unidade se reunisse para contra-atacar, a principal força imperial já teria desembarcado. E ele não estava totalmente errado. Apenas sua conclusão estava. Afinal, à primeira vista, a força do coronel Anson era um batalhão de magos insignificante, uma mistura de trigo e joio, mal treinado e sem unidade. Mas o Império não sabia por que essas tropas estavam lutando, porque ainda não precisava. Ainda assim, de um ponto de vista totalmente objetivo, a verdade inevitável é: a comandante do exército imperial, Tânia, murmurando principalmente maldições a Deus ou ao diabo sobre a chegada desses inimigos imprevistos, tem que inventar uma maneira de lidar com a situação. Major, novos inimigos. A formação que se aproxima rapidamente é um grupo de magos do tamanho de um batalhão. Tanto a velocidade quanto a altitude são impressionantes. Sem dúvida são uma unidade de interceptação de primeira linha, e um pesadelo terrível para o do 113º Batalhão de Magos Aéreos, que suprime os inimigos em terra. Entendo. Tenente Cerebriacol, assuma o comando da primeira companhia e detenha-os. Major, é muito perigoso com apenas uma companhia. Vou dividir algumas tropas do meu grupo. Tenente Vice capture aquela bateria. Vamos dar um jeito de lidar com isso. Tânia decide sem hesitar ir pessoalmente encontrá-los. Estou sem saber o que fazer, mas não posso fugir. Se eu mandar meus subordinados para cima e eles levarem uma surra, não terei para onde correr. Se for assim, Tânia se sente mais à vontade interceptando-os ela mesma desde o início e se preparando para problemas. É verdade que ela não está muito animada para enfrentar um batalhão inimigo aparentemente de elite, com uma força do tamanho de uma companhia, mas é melhor do que o medo de tê-los em cima dela. Se não quiser se tornar um alvo, precisa se colocar acima deles. É entendido. Primeira companhia, sigam-me. Estamos interceptando. Assim que a breve troca de farpas termina, Tânia acelera para subir rapidamente. À medida que sobe rapidamente, buscando alcançar uma altitude de combate igual ou superior à do oponente, ela avista os pequenos pontos se aproximando a cada segundo. E assim como um lado obteve confirmação visual, o outro também obteve. Não conseguimos chegar à superfície. Tenho imagens. Eles estão vindo nos encontrar. Enquanto o batalhão do Coronel Sui cruzava o céu em uma formação desorganizada e alcançava o fjord, a situação era como ele temia. As baterias haviam mergulhado no caos devido a um ataque surpresa. Não apenas isso, mas os magos inimigos estavam ganhando altitude suavemente enquanto manobravam para a formação de combate, como se estivessem habilmente à espreita. Ele pôde perceber imediatamente pela aptidão impressionante e formação limpa, que eles eram oponentes formidáveis, em outras palavras, o tipo de oponente que ele odiava. Eles são rápidos. Uma empresa? Devem achar que somos fracos. Esses caras saltaram de paraquedas. Não subestimem o treinamento deles. Aproveitem bem a nossa vantagem numérica. Vamos lá. Dito isso, eles não podiam se acovardar. Quando você acha que a superioridade numérica realmente importa, zombou a parte realista de sua cabeça. Mas ele a conteve e encorajou sua unidade a afastar os atacantes das baterias. Derrote-os. O que mais ele poderia dizer? Vai, pega eles. Tudo o que ele podia fazer era gritar e liderar suas tropas no ataque. Ele escolheu fazer isso, mas também era sua única opção. Mas provavelmente deveria ser dito. Sui olhou para o céu. Acho que Deus não está sorrindo para mim. NGH? Isso é. Coronel Sui. Meu Deus, por quê? Por que ela está aqui? Essa é irritante como ferrugem. Afaste-se e atire para contê-la. Não deixe que ela se aproxime. Ela tem aquele pseudônimo desagradável de Prata Branca ou algo assim. Quando se tratava de um inimigo que lutava bravamente contra sua própria unidade e ganhava uma condecoração por isso, ele se lembrava de notícias de um país inimigo. Com todo o sangue que ela tem nas mãos, o pseudônimo dela é Prata Branca? Ah, o Império não tem talento para inventar nomes. Poderia muito bem chamá-la de prata enferrujada por causa desse jeito. Um demônio salpicava e enferrujava no sangue de seus companheiros soldados. Não havia como ele confundir aquela garota detestável, sua inimiga jurada. Querido Deus, eu oro. Dá-me forças para destruir esse demônio. Sui até rezou enquanto atirava a fórmula, e como um ataque cheio de esperanças fervorosas deveria fazer, ela atingiu a formação inimiga. Ou melhor, as coisas aconteceram como ele esperava. Eles se espalharam, sofrendo pouco dano, e avançaram em sua direção sem hesitar.
Mesmo assim, isso não significava que ele pudesse recuar. Não havia como recuar. Ele carregava uma submetralhadora. Se aquele mago se aproximasse, ele a transformaria em favo de mel. Com esse pensamento em mente, Sui avançou ansiosamente. Em termos de impossibilidade de retirada, a unidade do Major von Degorechaf está no mesmo barco. Tânia sente interiormente que está sendo seriamente sobrecarregada pelo seu salário. Mas mesmo que queira declarar isto não está no meu contrato e fugir. Não é assim que o exército funciona. As regras devem ser seguidas. Se um regimento de magos tivesse se deslocado para atacar, talvez ela pudesse ter usado a quantidade de magos como desculpa para fugir. Mas quando tanto os magos inimigos quanto os seus são grupos do tamanho de um batalhão, você não pode se safar com desculpas. Embora ela queira fugir, não consegue. Em um caso como este, o exército diz para lutar. TCH. Esses caras são durões. Ataquei em pelotão. Enquanto pensa em como deseja concorrer, ela percebe que se o fizesse, a carreira que construiu durante tanto tempo desapareceria, e ela não teria como impedi-la. Relutantemente, até mesmo a contragosto, ela precisa assumir algum grau de risco e lutar. A única maneira de superar as diferenças em poder de fogo e número de combatentes é atacar corpo a corpo. Em combate corpo a corpo, o risco de falha de tiro é maior. Como resultado, o desequilíbrio no poder de fogo decorrente da disparidade numérica diminui um pouco. Mais importante ainda, se eles levarem a luta para um nível individual em vez de organizacional, os magos imperiais certamente terão vantagem. Fique acima deles. Não deixe que eles cheguem até você. Tiros e fórmulas se cruzam. A cena exibe a própria essência da tecnologia da ciência humana, uma fantasia onde os avanços práticos e modernos da civilização estão tendo seu dia. Infelizmente, é um quadro pintado apenas com sangue e ferro. No final, porém, o impacto da superioridade numérica será sentido. Se a batalha se tornar acirrada, o lado com mais material e homens será declarado vencedor. Ah, os reforços chegaram. Merda. De novo. Mais reforços? Um regimento se aproxima. Abertamente exultante ao notar os sinais de sua chegada, Tânia tem certeza de sua vitória, enquanto a Coronel Sui está devastada. Assim suas vozes refletem suas situações, a da primeira é muito alegre e a da segunda soa desamparada e amargurada. Major von Degorechaf, qual é o status da operação de apreensão? Eles estão varrendo o local, mas estou lutando contra uma unidade inimiga. Solicito reforços. Entendido. Vocês 2 batalhões apoiem o Major. O resto sigam para o interior. E em sua troca direta com o comandante dos reforços, seus comentários são profissionais para garantir que a operação prossiga sem problemas. Os 2 estão tão no controle da situação que não estão mais preocupados se terão sucesso ou não. Em vez disso, estão pensando no que vem a seguir. Os canhões costeiros estão sendo capturados, a unidade inimiga pode ser eliminada e os navios de transporte imperiais estão surgindo do outro lado da baía. A cena abaixo faz com que todos os soldados do exército imperial sintam que estão se aproximando passo a passo da vitória. Vitória será um fato estabelecido no futuro próximo do exército imperial. A amada pátria do Coronel Sui não tinha mais o poder de se opor. Imagem. No mesmo dia, a República comando do canal. Alerta da linha de alerta precoce. As unidades de observação ao longo da linha de alerta emitiram um alerta. O que isso significava era claro. A frota imperial estava em movimento. Esta era a oportunidade para uma batalha naval pela qual tanto esperavam. A tensão no comando atingiu o auge de repente. Peça Defcon 1. Então eles finalmente estão saindo. Estávamos esperando. Era praticamente isso que o comandante dizia, e seus sentimentos eram compartilhados por todos os outros membros da Marinha Republicana. Enquanto o exército travava uma batalha extenuante nas linhas do Reno, a Marinha era ridicularizada como preguiçosa. Era uma oportunidade de limpar seu nome. Eles estavam ansiosos por essa oportunidade de apoiar suas tropas. Eles têm naves de transporte com eles? Por quê? Mas os movimentos inimigos que tanto almejavam traíram completamente suas expectativas. As últimas notícias sobre a frota imperial indicavam que, ao contrário de suas expectativas, ela não tinha intenção de se envolver em uma batalha naval. A manobra da frota que haviam previsto estava acontecendo, mas os navios de guerra estavam deixando o porto acompanhados por vários navios de transporte. A menos que o movimento fosse longo, era difícil imaginar uma unidade de navios de guerra navegando com navios de transporte lentos e vulneráveis. E é justamente por isso que, ao ouvir sobre essas embarcações, os mais espertos entre eles imediatamente especularam sobre o que poderia haver dentro delas e foram tomados por uma espécie de pressentimento. O que poderia haver ali? O senso comum diria carvão, petróleo, comida para as tropas, munição, peças de reposição e assim por diante, coisas que a unidade precisaria em uma operação longa. Mas não havia como a Marinha Imperial fazer uma viagem tranquila ao redor do mundo naquele momento. Nesse caso, os navios tinham que estar levando algo importante para onde era necessário. Todo o pessoal do comando aguardava ansiosamente o próximo relatório. A atmosfera era tão tensa que a inquietação os consumia por dentro. Espigão 04 para o QG. A frota imperial está rumo ao norte. Repito, rumo ao norte. NGH. Uma operação anfíbia? É claro que todos sentiram como se tivessem levado uma pancada na nuca quando entenderam. Afinal, este era o pior acontecimento possível para a República. Fora o seu pior pesadelo desde que um dos lados do cerco, Dácia, ruíra, o medo de que a aliança da Entente também se desmoronasse. E agora, ao verem o grupo de exércitos imperiais do norte planejando uma ofensiva, as principais forças da aliança da Entente estavam presas na frente de batalha.
Se a base logística da retaguarda fosse tomada em uma operação de desembarque, isso significaria que eles não conseguiram evitar outra Dácia. A guerra não poderia mais ser travada apenas com forças terrestres superiores, e se as linhas de suprimento da retaguarda fossem cortadas, o destino do exército seria trágico. No fundo, alguns oficiais superiores se lembravam dos planos para a operação anfíbia do exército imperial, entregues em absoluto segredo pela comunidade. Se a aliança da Antante caísse como Dácia, quanto isso aumentaria o fardo sobre sua amada pátria? Preparem a frota e os magos da marinha para uma surtida rápida. Eles estão planejando desembarcar na retaguarda da Aliança Antante. Chegou outro relatório sobre o status do inimigo. Cada vez mais agitado, o comando os notificou que deveriam se apressar e enviar a frota. Mas um relatório os fez congelar. Todo o alvoroço desapareceu em um instante e se dissipou. Tem certeza? Não há engano. Submarinos e magos inimigos estão formando uma linha de contenção. A missão principal da frota republicana do Canal da Mancha era confrontar e aniquilar a frota imperial de alto mar. Mas, enquanto a República precisava dividir suas principais forças entre o norte e o sul, o Império podia concentrar seu poder naval no norte. Com a fusão de forças entre as frotas do Mar do Norte e de alto mar, a frota republicana do Canal da Mancha ficaria em uma posição desvantajosa. Uma luta que antes era de 7 contra 7 acabará de receber reforços de 3 inimigos. Lutar uma batalha de 10 contra 7 não era impossível, mas estava longe dos números que eles gostariam de ver. Mesmo que recebessem reforços da Aliança da Antante, provavelmente não ajudaria muito. Enquanto isso, a frota do Mar do Norte podia ser pequena, mas contava com uma linha de modelos relativamente novos. Seu navio almirante, o Helgoland, foi o primeiro da classe Helgoland, de última geração. Em termos de navios de guerra, a frota do Canal da Mancha ficaria sobrecarregada. Se nessas circunstâncias, o Império os tivesse escolhido como oponentes, mesmo que eles acabassem sendo cortados no processo, eles provavelmente poderiam ter frustrado seus objetivos. Mas essa esperança só seria viável se a frota imperial decidisse enfrentá-los para uma luta de facas. Em vez disso, foi inútil, pois os navios inimigos não lhes davam atenção e seguiam em outra direção. Escoltavam vagarosamente os navios de transporte para o norte. Era certo, completamente certo, que se desembarcassem com sucesso, a Aliança da Antante cairia. Portanto, o único momento para arriscar era agora. Tiveram sorte em descobri-los tão cedo. Se tivessem ingenuamente saído para desafiá-los para uma batalha naval sem que percebessem, provavelmente teriam sido atacados furtivamente e forçados a fugir em pânico. Descobri-los primeiro foi realmente uma sorte. O problema agora era como lidar com a situação. Peçam reforços aos magos do exército. Enviem os barcos de patrulha e façam o que for preciso para abrir caminho até a nave capital. Conseguiremos? Durou apenas um instante, mas a dúvida que pairava na mente do pessoal do comando da frota do canal era séria. Se o pesadelo da República com o colapso da Aliança Antante se concretizaria ou não, dependia de eles conseguirem chegar a tempo. Simplesmente precisamos. Eles estavam determinados. Mandem qualquer navio disponível. Saia com força total. Infelizmente, eles não tiveram sorte. Enquanto erguiam os punhos e se preparavam para avançar em direção ao inimigo, receberam más notícias do adido militar da Aliança da Antante e compreenderam. Chegaram tarde demais. E então juraram com todas as suas forças que da próxima vez, nós os pegaríamos. Imagem. 4 de dezembro, ano unificado de 1924, Commonwealth, Londres, local não divulgado. Após o relatório chocante de que a Marinha Imperial havia levado uma força anfíbia para o offshore e lançado uma operação de desembarque decisiva, a atmosfera na sala ficou insuportavelmente amarga. A agonia da situação que se deteriorava era tão terrível que chegou a destruir toda a esperança nas férias de Natal que se aproximavam. Contrariando o desejo inútil da comunidade de que o Império, a República e a Aliança da Antante simplesmente se destruíssem mutuamente, o Império continuou a acumular vitórias. Em virtude de sua visão compartilhada da situação, todo o grupo de pessoas ligadas à agência de inteligência da comunidade havia caído na escuridão. Mas o escritório em si não estava fora de si. O desconforto da situação se devia ao mau humor do principal ocupante do escritório, o Major-General Donald Abergron, que permeava a sala de forma absurda. Ele tinha uma personalidade difícil para começar, e agora estava especialmente irritado. Cabeças rolariam ao primeiro comentário descuidado. O operador de rádio que viu a próxima notificação chegou com muita sorte. Normalmente entregar um relatório era tão estressante quanto ser jogado em um campo minado, mas desta vez foi diferente. Para ser franco, não eram más notícias. Quantos dias se passaram desde que ele quase correu daquele jeito para avisar seu superior? Desde que Dácia caiu? Claro, como era seu trabalho, ele não podia se deixar levar por gostos ou desgostos, mas era verdade que não havia nada que ele odiasse mais do que dar más notícias. Mensagem urgente da nave auxiliar Litol. Vamos ouvir. Sem hesitar diante do tom de descontentamento, ele relatou os fatos de forma direta. Eles haviam recebido relatórios de seus navios de coleta de informações disfarçados de embarcações civis, bem como de seus cruzadores mercantes armados, mas, de todas as mensagens, esta foi enviada com a mais alta prioridade de emergência, mesmo usando um teclado de uso único. Ele pensou que seriam notícias excepcionalmente horríveis, mas quando as decifrou, para sua surpresa, não eram ruins, pelo menos. Bem, ele não tinha certeza se era algo para ficar muito feliz, mas enfim. A Aliança Antante está solicitando o transporte de um VIP. O conteúdo do pedido era transportar um VIP. Mais especificamente, a pessoa em questão era um dos 10 conselheiros de Estado que, em termos práticos, detinham a maior autoridade na nação.
Essencialmente, a Aliança da Entente, não mais preocupada com as aparências, estava abrindo mão do decoro para estabelecer um governo no exílio. Isso era muito melhor do que o país se render obedientemente ao Império. E também não era necessariamente um desenvolvimento totalmente ruim em termos dos interesses nacionais da comunidade britânica. Isso não é assunto do Ministério das Relações Exteriores? Mas para quem recebeu a mensagem, parecia que o assunto estava fora de sua jurisdição. A função da divisão de estratégia externa era planejar e analisar. Eles, decididamente, não eram um ponto de contato. Na verdade, queriam evitar ao máximo qualquer ação que pudesse comprometer a coleta de informações. Honestamente, eles estavam relutantes em se envolver. Normalmente, era o Ministério das Relações Exteriores que aceitava os pedidos diplomáticos. No caso da Aliança da Entente, o canal oficial era a embaixada em solo. E será que os líderes de um país realmente tentariam negociar asilo diretamente com uma sala da divisão de estratégia da agência de inteligência? Não era impensável supor que eles simplesmente tivessem contatado o lugar errado. O operador de rádio entendeu imediatamente a suspeita do oficial superior. Ele tinha as mesmas dúvidas. Mesmo assim, teve que dar uma breve explicação, até mesmo para o general Abergron, que detestava perder tempo. Alguém da Marinha da Aliança da Entente fez contato pessoalmente. Será que nos descobriram? Se sim, tudo o que consigo pensar é que temos um grande vazamento de segurança em algum lugar. Não, parece que eles entraram em contato com todas as nossas embarcações. Eles não haviam chamado uma nave da agência de inteligência da comunidade britânica. Não, a nave era apenas a nave auxiliar Litol. Na verdade, eles haviam tentado todas as naves que atracavam na Aliança da Entente. Embora estivessem profundamente preocupados com a possibilidade de um vazamento de informações, neste caso, o pedido foi simplesmente o resultado natural. Certamente quem ligou estava apenas tentando a sorte. Naquele caso, porém, estavam lidando com um amador irritante. Sem consideração pelas aparências, hein? Que péssima ideia. Você tem a lista? Aqui está. Parece que as outras eram apenas balsas comuns. Essa tinha que ser a pior maneira de lidar com isso. Se você procurar ajuda indiscriminadamente, a notícia certamente se espalhará de alguma forma. À medida que mais pessoas descobrem um segredo, o risco de ele ser vazado aumenta exponencialmente. E o oponente deles, neste caso, é o Império, travando uma guerra séria como potência mundial. Ele não conseguia imaginar que a inteligência imperial estivesse relaxando. Então, se esses caras estavam tentando realizar uma operação secreta de asilo, provavelmente deveriam proceder com um pouco mais de cautela. Bem, talvez ele não pudesse esperar tanto do governo da Aliança da Entente, agora em estado de pânico e disfunção. Mesmo que não estivessem planejando fazer isso em segredo, o fato de os chefes de governo estarem se preparando para fugir sem dúvida desmoralizaria os cidadãos. Embora eles pudessem muito bem se voltar para uma resistência nacionalista, então também era possível imaginar um resultado esperançoso. O momento era delicado, visto que esperavam uma ofensiva imperial em larga escala nas linhas do norte a qualquer momento. Honestamente, se a notícia se espalhasse agora, poderia enfraquecer a resistência da Aliança da Entente. Mas se ela resistisse heroicamente e o governo convocasse a resistência, poderia ter uma chance. Se isso acontecesse, o Império seria forçado a prender tropas no território da Aliança Entente, diferentemente da Dácia. O que devemos fazer, senhor? Se vamos aceitar, precisamos nos apressar. Na verdade, no caso de Dácia, as coisas aconteceram tão rápido que a ideia do governo no exílio não deu certo. Com esse fracasso para trás, eles sabiam que a questão exigia uma resposta rápida. Estavam recebendo a mensagem exatamente quando sentiam a necessidade de jogar uma carta. Um oficial de operações fez uma pergunta, tomando a iniciativa de sugerir que não seria sensato deixar passar a vez. Não deveríamos fazer um movimento? Sou contra. Não creio que nada de bom venha de chamar a atenção para os nossos cruzadores mercantes armados. De outro lugar, surgiu uma proposta para lidar com a situação com cautela. Afinal, os cruzadores mercantes armados já violavam o direito internacional, bem como as leis de vários países. Se suas ordens para coletar informações e interromper o comércio fossem expostas, haveria um alvoroço. Disfarçar navios armados como mercantes para levá-los ao porto era um problema legal. Na pior das hipóteses, todos os tripulantes seriam declarados piratas e presos. Mesmo que violar a lei internacional não lhes pesasse na consciência, toda organização maligna precisa de uma relutância calculada com base em lucros e perdas. Não era suposto você quebrar tratados, era suposto forçar a outra parte a quebrá-los. Pelo menos, o general Abergron pretendia seguir os limites do que poderia fazer dentro dos limites do direito internacional. Quero evitar ser abordado de qualquer maneira. Como está indo o embarque? Embora compartilhassem o mesmo pensamento, a ideia do líder era um pouco diferente. Afinal, eles sabiam um pouco mais do que os outros. Que a inteligência estava trabalhando proativamente para limpar sua má reputação após Dácia e havia descoberto várias coisas interessantes. Acho que está quase pronto. Então, a esta altura, um pouco de carga extra não fará muita diferença. Quem é o VIP? Afinal, os agentes da inteligência já tinham contado os ovos antes de chocarem e sugeriram que, devido ao colapso tão rápido de Dácia, a República e a Aliança da Entente tiveram mais tempo para construir terceiras linhas. Acharam que seria um bom momento para se redimirem. A coleta e a análise de informações prosseguiam a um ritmo fantástico nas linhas do norte, e eles estavam realmente obtendo resultados. As informações que a nave auxiliar havia adquirido tão rapidamente e o maquinário que eles utilizaram estavam secretamente a bordo. Eles até descobriram que a Marinha Imperial estava planejando uma operação de desembarque. Portanto, era evidente que uma inspeção naquele navio seria ruim.
Dito isso, eles já tinham tanta carga perigosa que adicionar algo novo não adiantaria de nada. Ele não achava que adicionar um pouco mais de carga problemática mudaria muito a situação deles. Um conselheiro, um dos 10 conselheiros de Estado que estabeleceram um governo no exílio na comunidade britânica, estava repleto de implicações políticas. Oficiais não podiam trabalhar na inteligência a menos que tivessem faro para entender política, então isso era evidente para todos eles. Isso provavelmente se aplicava a qualquer oficial de Estado maior de destaque. Não era pouca coisa para um político do nível de ministro de Estado ser nomeado para o governo no exílio pelo governo anterior, com a devida autoridade. E o general Abergron estava longe de ser inepto, e foi por isso que ele hesitou. Espere um momento. Era certamente verdade que se conseguissem asilo para ele, essa conquista ofuscaria o fracasso anterior. Eles poderiam evitar que o pesadelo do Império construindo organizações governamentais sem problemas, como estava fazendo em Dácia, acontecesse na Aliança da Entente. Era assim que o homem no comando entendia as questões. Mas tudo isso só aconteceria se o pedido de asilo fosse bem sucedido. Se fracassasse, os riscos políticos e diplomáticos seriam enormes. Além disso, as consequências eram tão abrangentes que a questão estava muito além do que o general Abergron poderia decidir sozinho, e ele era uma pessoa que conhecia a extensão de sua autoridade. Ele entendia muito bem o que não estava ao seu alcance. Foi exatamente por isso que foi escolhido para assumir o comando. Sua capacidade de fazer julgamentos com calma e não se desviar dos trilhos era valorizada. Na verdade, o motivo pelo qual haviam jogado alguém tão tóxico ali era para manter o departamento sob controle. Ele rapidamente preparou um documento, pegou-o e se levantou. Era um assunto que exigia atenção redobrada à confidencialidade. E assim, levando consigo alguns acompanhantes, partiu imediatamente para o gabinete do almirantado. Aqui está Abergron. O primeiro lorde do almirantado está? Um policial militar guardava o escritório. Abergron teve que aturar o olhar desconfiado do policial de plantão, dada a função do homem. Ele próprio sempre ficava terrivelmente nervoso quando tinha que parar oficiais de patente superior quando era mais jovem. Com isso em mente, fez uma anotação mental de que aquele oficial devia ser um jovem bastante sério. É sim. Você tem algum compromisso? Não. Há um assunto urgente que eu gostaria de perguntar a ele. Depois que o oficial de plantão confirmou algumas coisas, o general foi conduzido ao escritório. Assim que correu para dentro, pediu a todos que saíssem. Depois que todos os atendentes foram embora, certificou-se de que não havia mais ninguém por perto e então fez seu relatório. General, acredito que você consiga fazer isso rápido. Senhor, ocorreu algo que não consigo resolver sozinho. Ele entregou ao primeiro lorde o resumo que havia preparado. Ao mesmo tempo, transmitiu-lhe o esboço verbalmente. Enquanto observava seu superior examinar o documento, forneceu explicações mais detalhadas conforme necessário para ajudá-lo a entender. De qualquer forma, cada segundo contava. Não havia hesitação, mas, ao mesmo tempo, não podiam agir de forma irrefletida. Era por isso que a base da decisão, o relatório, precisava ser apresentado o mais rápido possível. A Aliança da Entente entrava em colapso a cada momento. A vida do país, medida por uma ampulheta, começava a se esvair. Se quisessem salvar seus inestimáveis frutos políticos, precisavam agir imediatamente. Um conselheiro da Aliança Entente está solicitando transporte por meio de nossa nave auxiliar. Que situação complicada. Não há nenhuma embarcação civil de nacionalidade da comunidade britânica ancorada na área? Politicamente, criar o governo no exílio e atrapalhar o império era uma escolha promissora. Mas era a dificuldade da tarefa que ele estava considerando e, portanto, questionando. O motivo era cristalino. Qualquer grande conquista política que viesse sem correr riscos era um sonho. Embora um governo no exílio fosse uma excelente maneira de assediar o império, tirar os membros principais do país em segredo e depois levá-los de volta para um país supostamente neutro era tão difícil que chamá-lo de cabeludo parecia desprezível. Sim, a questão era como transportá-los. Como levá-los para o território da comunidade? Mesmo que o Litol estivesse disfarçado, ainda era inquestionavelmente chamativo. Afinal, não estava registrado como uma balsa, mas apenas como um navio de carga e passageiros. Não seria estranho que atracassem em qualquer porto, mas qualquer um que observasse a entrada da baía certamente notaria. Era um risco muito grande transportar alguém tão importante em tal embarcação. 4 ou 5. Mas são todos navios de linha. Tenho certeza de que o Império está de olho neles. O problema era que a maioria dos navios de nacionalidade da comunidade britânica vinha evitando atracar nos portos da Aliança da Entente. Mais precisamente, desde o início da guerra, qualquer navio que tentasse atracar nas instalações da Aliança da Entente estava sendo jogado para fora da água. Não era tanto uma questão de neutralidade. A comunidade britânica estava simplesmente preocupada em se envolver em uma briga. Portanto, os únicos barcos nos portos naquele momento eram as linhas regulares de balsas programadas com antecedência. Mas estavam quase completamente lotados de cidadãos comuns tentando evacuar e obter asilo. Com exceção de uma pequena minoria de navios fretados, não havia outras embarcações ancoradas além das balsas. Seria mais estranho se o navio auxiliar não se destacasse. Ele não conseguia imaginar o Império ignorando. Mesmo que não estivessem vigiando deliberadamente, era um navio da comunidade britânica e marinheiros no porto o achariam uma visão rara. E civis esperançosos estariam literalmente implorando para embarcar. O Império certamente ouviria falar dele de alguma forma. O navio se destacou tanto que o gabinete do almirantado estava considerando enviar um diplomata para recuperar as informações. Pelo menos o Litol não estava armado de forma ostensiva, mas navegava a 29,5 nós, velocidade maior do que um navio de carga e passageiros jamais precisaria atingir, e além disso,
transportava secretamente um hidroavião, supostamente para voos turísticos, e um certo poder de fogo. Estavam disfarçados de mangueiras e equipamentos recreativos, pelo menos. Se não fossem os materiais confidenciais, mesmo que o navio fosse abordado, não haveria problema sob o direito internacional. A tripulação podia ser composta por magos, mas essa era uma decisão que uma empresa podia tomar livremente. Afinal, a comunidade britânica era um país livre. Mas se fossem pegos ajudando com asilo de um país em guerra, as coisas ficariam complicadas. Levantaria a questão se deveriam ou não entregar o refugiado sem resistência. A aliança da Entente provavelmente gostaria que ele fosse vigiado. Ficaria furiosa se simplesmente o entregassem. Então, o que aconteceria se ele fizesse a tripulação lutar contra a unidade de abordagem imperial? A resposta era óbvia. A situação acabaria se agravando. Litol pode se mover em um ritmo bastante rápido, mas será que consegue ultrapassar os barcos de patrulha imperiais? Mesmo que o Litol fosse rápido, ele tinha seus limites. E considerando que magos marinhos ou aeronaves poderiam estar presentes, era impossível dizer se ele conseguiria escapar sem problemas. Indo um pouco mais além, um navio seria realmente o melhor meio de transporte neste caso? Tudo bem, vamos transferi-los para um submarino na água. Deve ter sido por isso que o primeiro Lorde do Almirantado tomou uma decisão ousada. O navio certamente poderia afundar, ou os alojamentos poderiam ser atacados. Mas se usassem uma embarcação que pudesse operar debaixo d'água, eles poderiam ficar escondidos. Um submarino? Temos um que possamos usar? O almirante Meyer garante. De qualquer forma, precisamos consultar o esquadrão de submarinos.